Justino Mártir. Primeira Apologia. Prefácio. Flávio Justino, também conhecido como Justino Mártir, foi um teólogo romano e mártir que viveu no segundo século. Nasceu no ano 100 da Era Comum e morreu no ano 165. Foi um grande interessado em filosofia, por isso sua apologia é baseada no conceito grego filosófico do Logos. Escreveu muitas obras, tais como Apologia, Diálogo com Trifão, dentre outros escritos. Esses escritos, juntos à patrística, são fundamentais para se entender a construção teológica do cristianismo ao longo do tempo, assim como entender como era o cristianismo dos primeiros séculos. Nessa pequena obra, chamada de Primeira Apologia, Justino expõe a fé cristã. Esse audiolivro é uma tradução livre, com base na versão inglesa do documento, disponível em domínio público. A tradução e produção desse audiolivro foi realizada pelo canal Livros Históricos. Para facilitar a compreensão do audiolivro, algumas alterações e simplificações foram feitas, visando a melhor compreensão do audiolivro. Capítulo 1. Endereço. Ao imperador Tito Adrianus Antoninus Pius Augustus Caesar, a seu filho Vercinus, o filósofo. A Lúcio, o filósofo, o filho natural de César, e o filho adotivo de Pio, um amante do aprendizado. Ao Sagrado Senado, com todo o povo romano, eu, Justino, o filho de Prisco e neto de Baco, nativos de Flávia Neápolis na Palestina, apresento este endereço e petição em nome daqueles de todas as nações, que são injustamente odiados e abusados, sendo eu mesmo um deles. Capítulo 2. A justiça exigida. A razão direciona aqueles que são verdadeiramente piedosos e filosóficos a honrar e amar apenas o que é verdadeiro, recusando-se a seguir as opiniões tradicionais se estas forem inúteis. Pois não só a boa razão nos direciona a recusar a orientação daqueles que fizeram ou ensinaram qualquer coisa errada, mas cabe ao amante da verdade, por todos os meios, fazer e dizer o que é certo, mesmo sob ameaça de morte, de modo que a verdade vem antes da sua própria vida. Portanto, visto que sois chamados piedosos e filósofos, guardiães da justiça e amantes do aprendizado, prestai muita atenção e escutem o meu discurso. Se realmente forem de fato, isso se manifestará. Pois viemos, não para lisonjeá-lo com este escrito, nem para agradá-los, mas para implorar que você emita um julgamento, após uma investigação acurada e perscrutadora, não formada por preconceitos ou pelo desejo de agradar a homens supersticiosos, nem induzidos por impulso irracional ou rumores malignos que prevalecem há muito tempo, para dar uma decisão que se mostrará contra vocês. Pois, quanto a nós, reconhecemos que nenhum mal pode ser feito a nós, a menos que sejamos condenados como malfeitores, ou sejamos provados que somos homens iníquos. Você pode matar, mas não nos machucará. Capítulo 3. Reclamação de investigação judicial. Mas para que ninguém pense que esta é uma declaração irracional e imprudente, exigimos que as acusações contra os cristãos sejam investigadas e que, se forem comprovadas, sejam punidas como merecem, ou melhor, nós mesmos os puniremos. Mas se ninguém pode nos convencer de nada, a verdadeira razão proíbe você, por causa de um boato perverso, de prejudicar homens irrepreensíveis. Na verdade, vocês mesmos se julgam dignos de assuntos direitos, não por julgamento, mas por paixão. E toda pessoa sóbria declarará que os súditos prestam um relato nada excepcional de sua própria vida e doutrina, e que por outro lado, os governantes devem dar sua decisão em obediência, não à violência e tirania, mas à piedade e filosofia. Pois assim tanto governantes quanto governados colheriam benefícios. Pois até mesmo um dos antigos em algum lugar disse, abre aspas, a menos que governantes e governados filosofem, é impossível tornar os estados abençoados. Fecha aspas. É nossa tarefa, portanto, dar a todos uma oportunidade de inspecionar nossa vida e ensinamentos, para que, por causa daqueles que estão acostumados a ignorar nossos negócios, incorramos na pena que lhes é devida por cegueira mental. E é seu dever quando nos ouvir, ser encontrados bons juízes, assim como a razão exige. Pois, se depois de aprenderes a verdade, não fizeres o que é justo, estarás diante de Deus de forma indesculpável. Capítulo 4. Cristãos injustamente condenados por seu nome. Pela mera aplicação de um nome, nada é decidido, seja bom ou mal, além das ações implícitas no nome. E, de fato, pelo menos até onde se pode julgar pelo nome de que somos acusados, somos pessoas excelentes.
Mas como não pensamos ser justo implorar para sermos absolvidos por causa do nome, se formos condenados como malfeitores, assim, por outro lado, se formos considerados como não cometidos nenhuma ofensa, tampouco na questão de assim nomear nós mesmos, ou de nossa conduta como cidadãos, é de sua parte proteger-se muito seriamente contra incorrer em punições justas, punindo injustamente aqueles que não foram condenados. Pois de um nome, nem elogio nem punição poderiam razoavelmente surgir, a menos que algo excelente ou vil em ação fosse provado. E aqueles entre vocês que são acusados, vocês não punem antes de serem condenados, mas no nosso caso você recebe o nome como prova contra nós, embora, no que diz respeito ao nome, você deva antes punir nossos acusadores. Pois somos acusados de ser cristãos, e odiar o que é excelente é injusto. Novamente, se algum dos acusados negar o nome e disser que ele não é cristão, você o absolve, por não ter nenhuma evidência contra ele como um transgressor, mas se alguém reconhece que é cristão, você o pune por causa desse reconhecimento. A justiça requer que você investigue a vida tanto daquele que confessa quanto daquele que nega, para que por seus atos possa ser evidente que tipo de homem cada um é. Pois, como alguns que foram ensinados pelo Mestre Cristo a não negá-lo, encoraja os outros quando são questionados, assim, com toda probabilidade, aqueles que levam uma vida perversa dão oportunidade àqueles que, sem consideração, tomam conta deles para acusar todos os cristãos de impiedade e maldade. Isso também não está certo. Pois da filosofia, também, alguns assumem o nome e a vestimenta que nada fazem de digno de sua profissão, e você está bem ciente de que aqueles dos antigos, cujas opiniões e ensinamentos eram bastante diversos, são ainda todos chamados pelo mesmo nome de filósofos. E desses alguns ensinaram o ateísmo, e os poetas que floresceram entre vocês, riem da impureza de Júpiter com seus próprios filhos. E aqueles que agora adotam tal instrução não são restringidos por vocês, mas, ao contrário, você concede prêmios e honras àqueles que insultam euforiosamente os deuses. Tome sobre eles para acusar todos os cristãos de impiedade e maldade. Isso também não está certo. Pois da filosofia, também, alguns assumem o nome e a vestimenta que nada fazem de digno de sua profissão, e você está bem ciente de que aqueles dos antigos, cujas opiniões e ensinamentos eram bastante diversos, são ainda todos chamados pelo mesmo nome de filósofos. Capítulo 5. Cristãos acusados de ateísmo. Porque, então, deveria ser assim. Em nosso caso, que nos comprometemos a não praticar iniquidade, nem a manter essas opiniões ateístas. Vocês não examinam as acusações feitas contra nós, mas cedendo à paixão irracional e à instigação de demônios malignos, vocês nos punem sem consideração ou julgamento. Pois a verdade será falada. Desde a antiguidade, esses demônios malignos, efetuando aparições de si mesmos, tanto por mulheres contaminadas, quanto por meninos corrompidos, mostraram aos homens visões tão temerosas, que aqueles que não usaram sua razão para julgar as ações que foram feitas, ficaram aterrorizados. E sendo levados pelo medo, não sabendo que aqueles eram demônios, eles os chamaram de deuses, e deram a cada um nome que cada um dos demônios escolheu para si. E quando Sócrates se esforçou, pela verdadeira razão e exame, para trazer essas coisas à luz, e libertar os homens dos demônios, então os próprios demônios, por meio de homens que se alegraram com a iniquidade, cercaram sua morte, como ateu e profano, sob a acusação de que, abre aspas, ele estava introduzindo novas divindades. Fecha aspas. E no nosso caso eles exibem uma atividade semelhante. Pois não apenas entre os gregos, a razão, isto é o Logos, prevaleceu para condenar essas coisas por meio de Sócrates, mas também entre os bárbaros, eles foram condenados pela própria razão, que tomou forma, se tornou homem e foi chamado Jesus Cristo, e em obediência a ele, não apenas negamos que aqueles que fizeram coisas como essas são deuses, mas afirmamos que são demônios perversos e ímpios, cujas ações não podem ser comparadas até mesmo com as de homens desejosos de virtude. Capítulo 6. Sobre a carga de ateísmo a nós tributada. Por isso, somos chamados de ateus. E confessamos que somos ateus no que se refere a deuses dessa espécie, mas não com respeito ao Deus mais verdadeiro, o Pai da justiça, da temperança e das outras virtudes, que é livre de toda impureza. Mas tanto ele, e o Filho e o Espírito profético, nós adoramos, conhecendo-os em razão e verdade, e declarando sem rancor a todo aquele que deseja aprender, como nos foi ensinado. Capítulo 7. Cada cristão deve ser tentado por sua própria vida. Mas alguém dirá que alguns já foram presos e condenados como malfeitores.
Pois vocês condenam a muitos depois de inquirir separadamente sobre a vida de cada um dos acusados, mas não por causa daquele de quem temos falado. E com isso reconhecemos que, como entre os gregos, aqueles que ensinam teorias, são todos chamados pelo único nome de filósofos, embora suas doutrinas sejam diversas, também entre os bárbaros, esse nome no qual as acusações são acumuladas é a comum propriedade daqueles que são e daqueles que parecem sábios. Pois todos são chamados de cristãos. Exigimos, portanto, que os atos de todos os que vos são acusados sejam julgados, a fim de que cada um dos condenados seja punido como malfeitor e não como cristão. E se for claro que alguém é inocente, que seja absolvido, visto que, pelo mero fato de ser um cristão, ele não comete erros. Pois não vamos exigir que você castigue nossos acusadores, eles sendo suficientemente punidos por sua atual maldade e ignorância do que é certo. Capítulo 8. Os cristãos confessam sua fé em Deus. E considerai que é por causa de vós que temos dito essas coisas, pois está em nosso poder, quando somos examinados, negar que somos cristãos, mas não viveríamos mentindo. Pois, impelidos pelo desejo da vida eterna e pura, buscamos a morada que é com Deus, o Pai e Criador de todos, e nos apressamos em confessar nossa fé, persuadidos e convencidos de que aqueles que provaram a Deus por suas obras, o seguiram, o amaram e habitaram com Ele. Isso, então, para falar brevemente, é o que esperamos e aprendemos de Cristo e ensinamos. E Platão, da mesma maneira, costumava dizer que Radamantos e Minos puniriam os ímpios que viessem antes deles. Dizemos que a mesma coisa será feita, mas pela mão de Cristo. Os ímpios terão os mesmos corpos unidos novamente a seus espíritos, agora para sofrer o castigo eterno e não apenas, como disse Platão, por um período de 1000 anos. E se alguém disser que isso é incrível ou impossível, este nosso erro diz respeito apenas a nós mesmos, e a nenhuma outra pessoa, desde que você não possa nos condenar de ter feito mal. Capítulo 9. Integridade dos ídolos e adoração. E também não honramos as divindades que os homens formaram, colocaram em santuários e chamaram de deuses. Visto que vemos que esses não têm alma e estão mortos, não tendo a forma de Deus, pois não consideramos que Deus tenha a forma como alguns dizem, mas eles têm os nomes e formas desses demônios perversos que apareceram. Pois porque precisamos dizer a vocês, que já sabem, em que formas os artesãos, esculpindo e cortando, fundindo e martelando, moldam os materiais. E muitas vezes a partir de vasos de desonra, meramente mudando a forma, eles fazem o que chamam de Deus. Algo que consideramos não apenas sem sentido, mas até mesmo um insulto a Deus, que, tendo glória e forma inefáveis, passa a obter seu nome ligado a coisas que são corruptíveis, e requerem manutenção constante. Os artífices destes ídolos são ambos intemperantes, e para não entrar em detalhes, você sabe muito bem que são experientes em todos os vícios, até mesmo suas próprias meninas que trabalham com eles, eles corrompem. Que paixão desenfreada é essa que se diga que homens dissolutos modelam e fazem deuses para sua adoração, e que você deve designar tais homens como guardiães dos templos onde estão consagrados, não reconhecendo que é ilegal até mesmo pensar ou dizer que os homens são os guardiões dos deuses. E que você deve designar tais homens como guardiães dos templos onde estão consagrados. Capítulo 10. Como Deus deve ser servido. Mas recebemos por tradição que Deus não precisa das ofertas materiais que os homens podem dar, visto que, de fato, Ele mesmo é o provedor de todas as coisas. Fomos ensinados, estamos convencidos, e acreditamos, que Ele aceita apenas aqueles que imitam as excelências que residem nele, temperança, justiça e filantropia, todas as virtudes que são peculiares a um Deus que é chamado sem ter nome próprio. Fomos ensinados que Ele, no princípio, fez por sua bondade, para o bem do homem, a criação de todas as coisas a partir de matéria informe. Se os homens por suas obras se mostram dignos deste seu desígnio, eles são considerados dignos de reinar em companhia dele, sendo libertos da corrupção e do sofrimento. Pois como no princípio Ele nos criou quando ainda não éramos, então consideramos que, da mesma maneira, aqueles que escolhem o que é agradável a Ele são, por conta de sua escolha, considerados dignos de incorrupção e de comunhão com Ele. Pois o início da existência não estava em nosso próprio poder, e para que possamos seguir as coisas que lhe agradam, escolhendo-as por meio das faculdades racionais que Ele mesmo nos dotou, Ele tanto nos persuade como nos conduz à fé. E pensamos que é para a vantagem de todos os homens que eles não sejam impedidos de aprender essas coisas, mas até mesmo instados a fazê-lo.
pois a restrição que as leis humanas não poderiam efetuar, a palavra, na medida em que ele é divino, teria efetuado, se não fossem os demônios ímpios, tomando como seu aliado a luxúria da maldade que está em cada homem, atraindo de maneira diversa a todos os modos de vício, espalhando muitas acusações falsas e profanas, sendo que nenhuma das quais se ligam a nós. Capítulo 11. O que os cristãos do reino procuram. E quando vocês ouvem que procuramos um reino, vocês supõem, sem fazer qualquer indagação, que falamos de um reino humano, ao passo que falamos daquilo que está com Deus, como resulta também da confissão de fé feita por aqueles que são acusados de serem cristãos, embora saibam que a morte é o castigo concedido a quem assim confessa. Pois, se buscássemos um reino humano, também negaríamos nosso Cristo, para não fôssemos mortos. Mas, uma vez que nossos pensamentos não estão fixos no presente, não nos preocupamos quando os homens nos perseguem, visto que também a morte é uma dívida que, em todo caso, deve ser paga. Capítulo 12. Os cristãos vivem sob os olhos de Deus. E mais do que todos os outros homens, somos seus ajudantes e aliados na promoção da paz, visto que temos a visão de que é igualmente impossível para os ímpios, os avarentos, os conspiradores e os virtuosos escaparem da atenção de Deus, e que cada homem vai para o castigo eterno ou para a salvação, de acordo com o valor de suas ações. Pois se todos os homens soubessem disso, ninguém escolheria a maldade, sabendo que vão para o castigo eterno do fogo, mas iria por todos os meios se conter e se adornar com virtude, para que pudesse obter as boas dádivas de Deus e escapar das punições. Para aqueles que, por causa das leis e punições que você impõe, se esforçam para escapar da detecção quando ofendem, essas pessoas, se aprendessem e estivessem convencidas de que nada, seja feito de fato ou apenas pretendido, pode escapar do conhecimento de Deus, viveriam decentemente por causa das penalidades ameaçadas, como até vocês mesmos admitirão. Mas você parece temer que todos os homens se tornem justos e você não precise mais punir. Essa seria a preocupação dos algozes públicos, mas não dos bons príncipes. Mas, como já dissemos, estamos persuadidos de que essas coisas são inspiradas por espíritos malignos, que exigem sacrifícios e serviço, até mesmo daqueles que vivem de forma irracional. Mas quanto a você, presumimos que você, que almeja uma reputação de piedade e filosofia, não fará nada irracional. Mas se você também, como os tolos, preferir o costume do que a verdade, faça o que tem poder para fazer. Mas com tanto poder, os governantes prezam mais a opinião do que a verdade, semelhante ao que ladrões fazem no deserto. Que você não terá sucesso é declarado pela palavra de Deus, que o gerou, e sabemos que não há governante mais régio e justo do que Deus. Pois, como todos evitam ter sucesso na pobreza, no sofrimento ou na obscuridade de seus pais, o que quer que a palavra nos proíba de escolher, o homem sensato não escolherá. Que todas essas coisas deveriam acontecer, eu digo, nosso mestre predisse. Ele que é tanto filho é apóstolo de Deus, o Pai de todos e governante, Jesus Cristo, de quem também temos o nome de cristãos. De onde nos tornamos mais seguros de todas as coisas que ele nos ensinou, visto que tudo o que ele predisse que aconteceria, é visto de fato acontecendo. E esta é a obra de Deus, contar uma coisa antes que aconteça, e como foi predito, para mostrar que está acontecendo. Foi possível fazer uma pausa aqui e não adicionar mais, reconhecendo que exigimos o que é justo e verdadeiro, mas porque estamos bem cientes de que não é fácil mudar de repente uma mente possuída pela ignorância. Pretendemos acrescentar algumas coisas, a fim de persuadir aqueles que amam a verdade, sabendo que não é impossível colocar a ignorância em fuga apresentando a verdade. Capítulo 13. Os cristãos servem a Deus racionalmente. Que homem sóbrio, então, não reconhecerá que não somos ateus, adorando como adoramos o Criador deste universo, e declarando, como nos foi ensinado, que ele não precisa de rios de sangue, libações e incenso. A quem louvamos ao máximo de nosso poder pelo exercício de oração e ação de graças por todas as coisas com que somos supridos, pois fomos ensinados que a única honra que é digna dele é não consumir pelo fogo o que ele trouxe à existência para o nosso sustento, mas para usá-lo para nós e para aqueles que precisam, e com gratidão a ele para oferecer graças por invocações e hinos por nossa criação, e por todos os meios de saúde, e pelas várias qualidades dos diferentes tipos de coisas, e para as mudanças das estações, e apresentar perante ele petições para nossa existência novamente em incorrupção por meio da fé nele.
Nosso mestre dessas coisas é Jesus Cristo, que também nasceu para esse fim e foi crucificado sob Pôncio Pilatos, procurador da Judéia, nos tempos de Tibério César. Ele é a quem adoramos razoavelmente, tendo aprendido que ele é o Filho do próprio Deus verdadeiro, o mantendo em segundo lugar, e o Espírito profético em terceiro. Capítulo 14. Os demônios e a doutrina cristã. Pois nós os avisamos para estar em guarda, para que os demônios que temos acusado não os enganem, e o desviem completamente de ler e entender o que dizemos. Pois eles se esforçam para manter-vos seus escravos e servos, e às vezes por aparições em sonhos, ou imposições mágicas, eles subjugam todos os que não fazem nenhum grande esforço para sua própria salvação. E assim também nós, desde nossa persuasão pela palavra, nos mantemos distantes deles, e seguimos o único Deus não gerado, por meio de seu Filho, nós que antes nos deleitávamos na fornicação, mas agora abraçamos somente a castidade. Nós, que antes usávamos artes mágicas, nos dedicamos ao Deus bom e não gerado. Nós, que valorizamos acima de tudo a aquisição de riquezas e posses, agora trazemos o que temos para um estoque comum, e comunicamos a todos os necessitados. Nós que nos odiamos e destruímos uns aos outros, por causa de seus modos diferentes, não viveríamos com homens de uma tribo diferente. Agora, desde a vinda de Cristo, vivemos familiarmente com eles e oramos por nossos inimigos, nos esforçando para persuadir aqueles que nos odeiam injustamente para viver em conformidade com os bons preceitos de Cristo, a fim de que eles se tornem participantes conosco da mesma alegre esperança de uma recompensa de Deus, o governante de todos. Mas, para que não pareçamos estar raciocinando sofisticamente, consideramos correto, antes de lhe dar a explicação prometida, citar alguns preceitos dados pelo próprio Cristo. Capítulo 15. O que Cristo ensinou. A respeito da castidade, ele expressou sentimentos como os seguintes. Abre aspas. Todo aquele que olhar para uma mulher com cobiça, já cometeu adultério com ela em seu coração diante de Deus. Fecha aspas. E abre aspas. Se o teu olho direito te faz tropeçar, corta-o. Porque é melhor para ti entrar no reino dos céus com um olho, do que, tendo dois olhos, ser lançado no fogo eterno. Fecha aspas. E abre aspas. Qualquer que se envolver com aquela que é divorciada de outro marido, comete adultério. Fecha aspas. E abre aspas. Há alguns que foram feitos eunucos dos homens, e alguns que nasceram eunucos, e alguns que se tornaram eunucos por amor do reino dos céus. Quem for capaz de aceitar esse conceito, que o receba. Fecha aspas. De forma que todos os que, pela lei humana, são casados duas vezes, estão sob os olhos de nosso mestre como pecadores, assim como aqueles que olham para uma mulher para cobiçar. Pois não só quem comete adultério é por ele rejeitado, mas também quem deseja cometer adultério, visto que não só as nossas obras, mas também os nossos pensamentos estão abertos diante de Deus. E muitos, tanto homens como mulheres, que foram discípulos de Cristo desde a infância, permanecem puros na idade de 60 ou 70 anos. Eu me vanglorio de poder produzi-lo de todas as raças de homens. Pois o que direi também da multidão incontável daqueles que reformaram hábitos intemperantes e aprenderam essas coisas? Porque Cristo chamou não os justos, nem os castos ao arrependimento, mas os ímpios, e os licenciosos e os injustos. Suas palavras foram. Abre aspas. Não vim chamar justos, mas pecadores, ao arrependimento. Fecha aspas. Pois o Pai Celestial deseja antes o arrependimento do que a punição do pecador. E do nosso amor a todos, ele ensinou assim. Abre aspas. Se amais os que vos amam, que coisa nova fareis? Pois até fornicadores fazem isso. Mas eu vos digo, orai pelos vossos inimigos, e amai os que vos odeiam, abençoai os que vos maldizem, orai pelos que vos maltratam. Fecha aspas. E para que nos comuniquemos com os necessitados, e não façamos nada para a glória, ele disse. Abre aspas. Dá a quem pede, e não voltes as costas ao que pede emprestado, porque, se emprestardes àqueles de quem esperais receber, que coisa nova fareis? Até os publicanos fazem isso. Não acumuleis para vos tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem consomem e onde os ladrões invadem, mas ajuntai para vos um tesouro no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem. Pois que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que o homem dará em troca disso? Guarde um tesouro, portanto, no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem. Fecha aspas. E abre aspas. Sede bondosos e misericordiosos, como também vosso Pai é bondoso e misericordioso, e faz nascer o seu sol sobre os pecadores, os justos e os ímpios. Não vos preocupeis com o que haveis de comer ou vestirdes.
Não sois melhores do que os pássaros e os animais? E Deus os alimenta. Não vos preocupeis, portanto, com o que haveis de comer ou com o que haveis de vestir, pois vosso Pai Celestial sabe que necessitais dessas coisas. Mas buscai o reino dos céus, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Pois onde está o seu tesouro, aí também está a mente de um homem. Fecha aspas. E abre aspas. Não faças estas coisas para serem vistas pelos homens. Do contrário, não recebereis recompensa de vosso Pai que está nos céus. Fecha aspas. Capítulo 16. Relativo à paciência e juros. E quanto a sermos pacientes de injúrias e prontos para servir a todos, e livres de raiva, assim disse. Abre aspas. Aquele que te ferir numa face, oferece também a outra, e aquele que tirar a tua capa ou casaco, não proibais. E todo aquele que se indignar, está em perigo de incêndio. E todo aquele que te obrigar a ir com ele 1 milha, segue-o 2. E deixai as vossas boas obras brilharem diante dos homens, para que, vendo-as, glorifique o seu Pai que está nos céus. Fecha aspas. Pois não devemos nos esforçar. Ele também não deseja que sejamos imitadores dos homens iníquos, mas nos exorta a conduzir todos os homens, pela paciência e gentileza, da vergonha e do amor ao mal. Isso de fato é provado no caso de muitos que antes eram da sua maneira de pensar, mas mudaram sua disposição violenta e tirânica. E com respeito a não jurarmos, e sempre falarmos a verdade, ele ordenou o seguinte. Abre aspas. De maneira alguma, jurei, mas seja o vosso sim, e o vosso não, não, porque tudo que é mais do que esses vem do mal. Fecha aspas. E que devemos adorar somente a Deus, ele nos persuadiu. Abre aspas. O maior mandamento é, adorarás o Senhor teu Deus, e só a ele servirás, de todo o teu coração e com todas as tuas forças, ao Senhor Deus que te fez. Fecha aspas. E quando um certo homem veio a ele e disse, bom mestre, ele respondeu e disse. Abre aspas. Não há ninguém bom senão Deus, que fez todas as coisas. Fecha aspas. E que aqueles que não forem encontrados vivendo como ele ensinou, sejam entendidos como não sendo cristãos, embora professem com os lábios os preceitos de Cristo, pois não são aqueles que fazem profissão, mas aqueles que fazem as obras, que serão salvos. Capítulo 17. Cristo ensinou a obediência civil. E em todos os lugares nós, mais prontamente do que todos os homens, nos esforçamos para pagar o designado por você, impostos tanto ordinários quanto extraordinários, como fomos ensinados por ele. Pois naquele tempo alguns vieram a ele e perguntaram-lhe se alguém deveria pagar tributo a César. E ele respondeu, que a imagem da moeda era de César e que deveria se dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. De onde somente a Deus prestamos adoração, mas em outras coisas nós os servimos com prazer, reconhecendo-os como reis e governantes dos homens, e orando para que, com seu poder real, você também possua um bom julgamento. Capítulo 18. A prova da imortalidade e da ressurreição. Para refletir sobre o fim de cada um dos reis anteriores, como eles morreram a morte comum a todos, que, se ocorresse na insensibilidade, seria uma dádiva de Deus para todos os ímpios. Mas, visto que a sensação permanece para todos os que já viveram, e o castigo eterno está reservado para os ímpios, cuide para que não sejais convencidos disso e sustentem como sua crença que essas coisas são verdadeiras. Pois deixo até mesmo a necromancia, as adivinhações que você pratica por crianças imaculadas, a evocação de almas humanas que partiram, aqueles que são chamados entre os magos, os emissores de sonhos, de espíritos familiares, e de tudo o que é feito por aqueles que são hábeis em tais assuntos. Deixe-os persuadir você de que mesmo após a morte, as almas estão em um estado de sensação, e aqueles que são agarrados e lançados pelos espíritos dos mortos, a quem todos chamam de demoníacos ou loucos, e o que você reputa como oráculos, ambos de Ampilochos, Dudana, Pito, e como as opiniões de seus autores, Empédocles, Pitágoras, Platão e Sócrates, o fosso de Homero, e a descida de Ulisses para inspecionar essas coisas, e tudo o que foi dito dessa mesma espécie. O favor que você concede a estes, conceda também a nós, que não menos, mas mais firmemente do que eles acreditam em Deus, visto que esperamos receber novamente nossos próprios corpos, embora estejam mortos e lançados na terra, pois afirmamos que para Deus nada é impossível. Capítulo 19. A possível ressurreição.
E para qualquer pessoa pensativa, qualquer coisa pareceria mais incrível do que, se não estivéssemos no corpo, e alguém dissesse que era possível que de uma pequena gota de sementes humanas, ossos, tendões e carne fossem formados em uma forma tal como vemos. Pois deixe-me agora ser dito hipoteticamente, se vocês mesmos não fossem como são agora, e nascidos de tais causas, e alguém lhes mostrasse a semente humana e uma imagem de um homem, e dissesse com confiança que de tal substância tal ser pudesse ser produzido, você acreditaria antes de ver a produção real. Ninguém ousará negar que tal declaração superaria a crença. Então, da mesma forma, você agora está incrédulo porque nunca viu o morto ressuscitar. Mas como a princípio você não teria acreditado ser possível que tais pessoas pudessem ser produzidas a partir de uma pequena gota, e ainda agora você as vê assim produzidas, então julgue também que não é impossível que os corpos dos homens, depois de terem sido dissolvidos, e como sementes resolvidas na terra, devem no tempo designado por Deus, levantar-se novamente e revestir-se de incorrupção. Pois que poder digno de Deus, imaginam os que dizem que cada coisa volta àquilo de que foi produzida, e que além disso nem mesmo o próprio Deus pôde fazer nada, não podemos conceber, mas vemos claramente que eles não teriam acreditado ser possível que pudessem ter se tornado tais e produzidos a partir de tais materiais, como agora veem a si mesmos e o mundo inteiro ser. E que é melhor acreditar até mesmo no que é impossível para a nossa própria natureza e para os homens, do que ser incrédulo como o resto do mundo. Nós aprendemos, pois sabemos que nosso Mestre Jesus Cristo disse que o que é impossível aos homens é possível a Deus. E também disse para não temer os que matam, e depois disso nada mais podem fazer, mas para temer aquele que depois da morte pode lançar alma e corpo no inferno. E o inferno é um lugar onde devem ser punidos aqueles que viveram perversamente e não acreditam que as coisas que Deus nos ensinou por Cristo acontecerão. Capítulo 20. Analogias dos pagãos à doutrina cristã. Sibila e Estaspes disseram que deveria haver uma dissolução por Deus das coisas corruptíveis. Os filósofos chamados estoicos ensinam que até o próprio Deus será transformado em fogo, e que o mundo deve ser formado de novo por essa revolução, mas entendemos que Deus, o Criador de todas as coisas, é superior às coisas que devem ser mudadas. Se, portanto, em alguns pontos ensinamos as mesmas coisas que os poetas e filósofos que vocês homenageiam, e em outros pontos somos mais completos e mais divinos em nosso ensino, e se só nós fornecemos provas do que afirmamos, porque somos injustamente odiados mais do que todos os outros. Pois embora digamos que todas as coisas foram produzidas e organizadas em um mundo por Deus, estaremos parecendo proferir a doutrina de Platão. Enquanto dizemos que haverá uma queima de tudo, pareceremos proferir a doutrina dos estoicos. Enquanto afirmamos que as almas dos ímpios, sendo dotadas de sensação mesmo após a morte, são punidas, e que os bons, sendo libertados da punição, passam uma existência abençoada, parecemos dizer as mesmas coisas que os poetas e filósofos. E embora afirmemos que os homens não devem adorar as obras de suas mãos, dizemos exatamente as mesmas coisas que foram ditas pelo poeta cômico Menandro e outros escritores semelhantes, pois declararam que o trabalhador é maior do que a obra. Capítulo 21. Analogias à história de Cristo. E quando dizemos também que a palavra, que é um primogênito de Deus, foi produzida sem união sexual, e que ele, Jesus Cristo, nosso Mestre, foi crucificado, morreu, ressuscitou e ascendeu ao céu, não propomos nada diferente do que você acredita a respeito daqueles a quem considera filhos de Júpiter. Pois você sabe quantos filhos seus estimados escritores atribuíram a Júpiter. Mercúrio, a palavra interpretadora e mestre de todos. Esculápio, que, embora fosse um grande médico, foi atingido por um raio e assim ascendeu ao céu. Baco também, depois de ter sido dilacerado membro por membro. Hércules, quando se entregou às chamas para escapar de suas labutas. Os filhos de Leda e Dioscuri, Perseu e Belerofonte, que, embora nascido de mortais, subiu ao céu no cavalo Pégaso. Pois o que direi de Ariadne e aqueles que, como ela, foram declarados colocados entre as estrelas? E o que dizer dos imperadores que morreram entre vocês, a quem vocês consideram dignos de deificação, e em cujo nome vocês produzem alguém que jura que viu César em chamas subir ao céu da pira funerária? E que tipo de ações são registradas de cada um desses reputados filhos de Júpiter, é desnecessário contar para aqueles que já sabem. Isso apenas será dito que eles foram escritos para a vantagem e encorajamento dos jovens estudiosos, pois todos consideram uma coisa honrosa imitar os deuses.
Mas longe de tal pensamento, não acreditamos que o governador de todas as coisas era tal como Júpiter, um parricida, filho de um parricida, e que, sendo vencido pelo amor de prazeres vis e vergonhosos, violou muitas mulheres. Mas, como dissemos acima, demônios perversos perpetraram essas coisas. E nós aprendemos que somente aqueles que viveram perto de Deus em santidade e virtude são deificados, e acreditamos que aqueles que vivem perversamente e não se arrependem, são punidos com fogo eterno. Capítulo 22. Analogias ao Filho de Deus. Além disso, o Filho de Deus chamou Jesus, mesmo que apenas um homem de geração comum. No entanto, por causa de sua sabedoria, é digno de ser chamado de Filho de Deus, pois todos os escritores chamam Deus de Pai dos homens e deuses. E se afirmamos que a palavra de Deus nasceu de Deus de uma maneira peculiar, diferente da geração comum, que isso, como dito acima, não seja algo extraordinário para vocês, que dizem que Mercúrio é a palavra angelical de Deus. Mas se alguém objetar que ele foi crucificado, nisso também ele está em pé de igualdade com aqueles seus reputados filhos de Júpiter, que sofreram como agora enumeramos. Pois seus sofrimentos na morte não foram todos iguais, mas diversos, de modo que nem mesmo pela peculiaridade de seus sofrimentos ele parece ser inferior a eles, mas pelo contrário, como prometemos na parte anterior deste discurso, agora iremos provar que ele é superior ou melhor, já provamos que ele é, pois o superior é revelado por suas ações. E se afirmarmos que ele nasceu de uma virgem, aceite isso em comum com o que você aceita de Perseus. E no que dizemos que ele curou os coxos, os paralíticos e os cegos de nascença, parecemos dizer o que é muito semelhante às ações que dizem ter sido feitas por Esculápio. Capítulo 23. O argumento. E que agora isso possa se tornar evidente para você. Em primeiro lugar, que tudo o que afirmamos em conformidade com o que nos foi ensinado por Cristo e pelos profetas que o precederam, são apenas os verdadeiros, e são mais antigos do que todos os escritores que o precederam, que afirmamos ser reconhecidos, não porque dizemos as mesmas coisas que esses escritores disseram, mas porque dizemos coisas verdadeiras. Em segundo lugar, que Jesus Cristo é o único Filho que foi gerado por Deus, sendo sua palavra e Filho amado. E, tornando-se homem de acordo com sua vontade, ele nos ensinou essas coisas para a conversão e restauração da raça humana. E em terceiro, que antes de se tornar um homem entre os homens, alguns, influenciados pelos demônios antes mencionados, relataram de antemão, por meio à instrumentalidade dos poetas, as quais, tendo-as inventado ficticiamente, narraram, da mesma maneira que fizeram com que fossem fabricados os relatos escandalosos contra nós, de atos infames e ímpios, dos quais não há testemunha nem prova. Apresentaremos as seguintes provas. Capítulo 24. As variedades de adoração pagã. Em primeiro lugar fornecemos provas, porque, embora digamos coisas semelhantes ao que dizem os gregos, só somos odiados por causa do nome de Cristo e, embora não façamos nada de errado, somos condenados à morte como pecadores. Outros homens em outros lugares, adorando árvores e rios, e ratos, gatos e crocodilos, e muitos animais irracionais. Nem são os mesmos animais estimados por todos, mas em um lugar, um é adorado e o outro em outro, de modo que todos são profanos no julgamento uns dos outros, por não adorarem os mesmos objetos. E esta é a única acusação que você traz contra nós, que nós não reverenciamos os mesmos deuses que vocês fazem, nem oferecemos aos mortos libações com sabor de gordura e coroas por suas estátuas e sacrifícios. Pois você sabe muito bem que os mesmos animais estão com alguns deuses estimados. Capítulo 25. Deuses falsos abandonados pelos cristãos. E, em segundo lugar, porque nós que, de todas as raças de homens, adorávamos Baco, o filho de Semele, e Apolo, o filho de Latona, que em seus amores pelos homens fazia coisas que é vergonhoso até mesmo mencionar. Adorávamos Proserpina e Vênus, que estavam enlouquecidos de amor por Adonis, e cujos mistérios vocês também celebram. Também adorávamos Esculápio, ou algum daqueles que são chamados de deuses. No entanto, agora, por meio de Jesus Cristo, aprendemos a desprezá-los, embora sejamos ameaçados de morte por isso, e nos tenhamos dedicado ao Deus impossível e não gerado. Deus que estamos convencidos de que nunca foi instigado pela luxúria de Antíope, ou de outras mulheres, ou de Ganímedes, nem foi resgatado por aquele gigante de 100 mãos cuja ajuda foi obtida através de Tétis, nem estava ansioso por isso que seu filho Aquiles destruísse muitos dos gregos por causa de sua concubina Briseida.
Temos pena daqueles que acreditam nessas coisas, e sabemos que aqueles que as inventaram são demônios. Capítulo 26. Falsos cristãos. E, em terceiro lugar, porque depois da ascensão de Cristo ao céu, os demônios apresentaram certos homens que diziam que eles próprios eram deuses. Eles não só não foram perseguidos por você, mas até mesmo considerados dignos de honras. Havia um samaritano, Simão, um nativo da aldeia chamada Agito, que no reinado de Cláudio César, e em sua cidade real de Roma, fez poderosos atos de magia, em virtude da arte dos demônios operando nele. Ele foi considerado um deus, e como um deus foi homenageado por você com uma estátua, erigida no rio Tibre, entre as duas pontes, e trazia esta inscrição, na língua de Roma. Abre aspas. Simone Deus Sancto. Fecha aspas. Que quer dizer? Abre aspas. Para Simão, o Deus Santo. Fecha aspas. Quase todos os samaritanos, e alguns até mesmo de outras nações, o adoram e o reconhecem como o primeiro Deus. Uma mulher, Helena, que andava com ele naquela época, antes havia sido prostituta, dizem que é a primeira ideia gerada por ele. E um homem, Meandro, também samaritano, da cidade de Caparetaia, discípulo de Simão, foi inspirado por demônios, enganando a muitos enquanto estava em Antioquia com sua arte mágica. Ele persuadiu aqueles que aderiram a ele de que nunca deveriam morrer, e mesmo agora há alguns vivos que têm essa opinião. E há Marcião, um homem de Ponto, que ainda hoje está vivo e ensinando seus discípulos a acreditar em algum outro Deus maior que o Criador. Ele, com a ajuda dos demônios, tem feito com que muitos de todas as nações falem blasfêmias, negando que Deus é o Criador deste universo, e afirmando que algum outro ser, maior do que ele, fez obras maiores. Todos os que têm suas opiniões desses homens são, como dissemos antes, chamados de cristãos. Assim como também aqueles que não concordam com os filósofos em suas doutrinas, ainda têm em comum com eles o nome de filósofos que lhes foi dado. E se eles cometem esses atos fabulosos e vergonhosos, como relações promíscuas, e comer carne humana, não sabemos. Mas sabemos que eles não são perseguidos nem mortos por vocês, pelo menos por causa de suas opiniões. Mas tem um tratado contra todas as heresias já compostas, que, se quiser lê-lo, vou dar-lhe. Capítulo 27. A culpa de exposição de crianças. Mas, quanto a nós, fomos ensinados que expor os filhos recém-nascidos faz parte dos homens iníquos. E isso nos foi ensinado para que não cometamos dano a ninguém e não pecássemos contra Deus. Primeiro, porque vemos que quase todos assim expostos, não só as meninas, mas também os homens, são levados à prostituição. E como se diz que os antigos criavam rebanhos de bois, ou cabras, ou ovelhas, ou cavalos pastando, agora vemos vocês criarem filhos apenas para esse uso vergonhoso. E por causa dessa poluição, uma multidão de mulheres, hermafroditas, e aqueles que cometem iniquidades inomináveis, são encontrados em todas as nações. E vocês recebem as taxas e os impostos deles, algo que vocês devem exterminar de seu reino. E qualquer um que usa tais pessoas, além das relações sexuais ímpias, ínfames e impuras, pode estar tendo relações sexuais com seu próprio filho, ou parente, ou irmão. E há alguns que prostituem até mesmo seus próprios filhos e esposas, e alguns são abertamente mutilados para fins de sodomia. Eles remetem esses mistérios à mãe dos deuses, e junto com cada um daqueles a quem você estima deuses, há uma serpente pintada, um grande símbolo e mistério. Na verdade, as coisas que você faz abertamente e com aplausos, como se a luz divina fosse anulada e extinta, você atribui a nós. Capítulo 28. O cuidado de Deus pelos homens. Pois entre nós o príncipe dos espíritos iníquos é chamado de serpente, Satanás, ou diabo, como você pôde aprender olhando em nossos escritos. E que ele seria enviado ao fogo com seu exército, e os homens que o seguem, e seria punido por uma duração infinita, Cristo predisse. A razão pela qual Deus demorou em fazer isso é seu respeito pela raça humana. Pois ele sabe de antemão que alguns serão salvos pelo arrependimento, mesmo alguns dos que talvez ainda não tenham nascido. No princípio ele fez a raça humana com o poder do pensamento e de escolher a verdade e fazer o que é certo, para que todos os homens sejam indesculpáveis diante de Deus, pois eles nasceram racionais e contemplativos. E se alguém não acreditar que Deus se preocupa com essas coisas, ele insinuará que Deus não existe ou afirmará que embora exista, ele se deleita no vício, ou existe como uma pedra, e que nem a virtude nem o vício são alguma coisa, mas apenas na opinião dos homens essas coisas são consideradas boas ou más. E esta é a maior profanação e maldade.
Capítulo 29. A continência dos cristãos. E novamente tememos expor as crianças. Mas, se nos casarmos, é apenas para criar filhos, ou se recusamos o casamento, vivemos continuamente. E para que você possa entender que a relação sexual promíscua não é um de nossos mistérios, um de nós, há pouco tempo, apresentou a Félix, o governador de Alexandria, uma petição, desejando que o cirurgião o autorizasse a torná-lo eunuco. Pois os cirurgiões de lá disseram que estavam proibidos de fazer isso sem a permissão do governador. E quando Félix se recusou terminantemente a assinar tal permissão, o jovem permaneceu solteiro e ficou satisfeito com sua própria consciência aprovada e com a aprovação daqueles que pensavam como ele. E não está fora do lugar, pensamos, mencionar aqui Antinos. Capítulo 30. Cristo não era um mágico. Mas para que ninguém nos perguntasse, o que deveria impedir que aquele a quem chamamos de Cristo, sendo um homem nascido dos homens, realizasse suas obras poderosas pela arte mágica, e por isso parecia ser o Filho de Deus? Vamos agora oferecer provas, não confiando em meras afirmações, mas sendo necessariamente persuadidos por aqueles que profetizaram sobre ele, antes que essas coisas acontecessem, pois com nossos próprios olhos, vemos coisas que aconteceram e estão acontecendo exatamente como foram preditas. E pensamos que isso parecerá até mesmo para você a evidência mais forte e verdadeira. Capítulo 31. Dos profetas hebreus. Havia, então, entre os judeus certos homens que eram profetas de Deus, por meio dos quais o espírito profético publicou de antemão coisas que deveriam acontecer, antes que acontecessem. E suas profecias, conforme eram faladas e quando eram proferidas, foram organizadas em livros pelos próprios profetas em sua própria língua hebraica. Quando Ptolomeu, rei do Egito, formou uma biblioteca e se esforçou para reunir os escritos de todos os homens, ele ouviu também sobre esses profetas e enviou a Herodes, que naquela época era o rei dos judeus, solicitando que os livros dos profetas fossem enviados a ele. E, na verdade, o rei Herodes os enviou, como se estivessem escritos, na mencionada língua hebraica. E quando o conteúdo deles foi considerado ininteligível para os egípcios, ele novamente enviou e solicitou que homens fossem comissionados para traduzi-los para a língua grega. E quando isso foi feito, os livros permaneceram com os egípcios, onde estão até agora. Eles também estão na posse de todos os judeus em todo o mundo, mas eles, embora leiam, não entendem o que é dito, mas nos consideram inimigos. E como vocês, eles nos matam e nos punem sempre que têm o poder, como bem podem acreditar. Pois na guerra judaica que recentemente se alastrou, Bar-Shebas, o líder da revolta dos judeus, deu ordens para que somente os cristãos fossem conduzidos a punições cruéis, a menos que negassem Jesus Cristo e proferissem blasfêmia. Nestes livros, então, dos profetas encontramos Jesus, nosso Cristo predito como vindo, nascido de uma virgem, crescendo até a posição de homem, curando todas as doenças e enfermidades, ressuscitando os mortos, sendo odiado, não reconhecido, e crucificados, morrendo, ressuscitando, e ascendendo ao céu, sendo, e sendo chamado, o Filho de Deus. Encontramos também predito que certas pessoas deveriam ser enviadas por ele a todas as nações para publicar essas coisas, e que os gentios deveriam crer nele. Ele foi predito antes de aparecer, primeiro 5.000 anos antes, e novamente 3.000, depois 2.000, depois 1.000 e novamente 800. Pois na sucessão de gerações profetas após profetas surgiram. Capítulo 32. Cristo previsto por Moisés. Moisés, então, que foi o primeiro dos profetas, falou exatamente nestas palavras. Abre aspas. O cetro não se arredará de Judá, nem o legislador dentre seus pés, até que venha para quem está reservado. E ele será o desejo das nações, ligando seu potro à videira, lavando seu manto no sangue da uva. Fecha aspas. Cabe a você fazer uma investigação precisa e verificar até que ponto os judeus tinham um legislador e rei próprio. Até a época de Jesus Cristo, que nos ensinou e interpretou as profecias que ainda não foram compreendidas, eles tinham um legislador, como foi predito pelo santo e divino Espírito de profecia, por meio de Moisés, que um governante não faltaria entre os judeus até que ele viesse, para quem o reino estava reservado, pois Judá foi o antepassado dos judeus, de quem também eles têm seus nomes de judeus. Depois que Cristo apareceu, você começou a governar os judeus e ganhou a posse de todo o seu território. E a profecia, ele é a expectativa das nações, significava que haveria alguns de todas as nações que esperariam por ele de novo. E isso vocês podem ver por si mesmos e serem convencidos de fato.
Pois de todas as raças humanas, há alguns que procuram aquele que foi crucificado na Judeia, e depois de cuja crucificação a terra foi imediatamente entregue a vocês como despojo de guerra. E a profecia, ligando o seu potro à videira, e lavando o seu manto no sangue da uva, era um símbolo significativo das coisas que aconteceriam a Cristo e do que ele faria. Pois o potro de um asno estava amarrado a uma videira na entrada de uma aldeia, e ele ordenou a seus conhecidos que o trouxessem a ele. E quando foi trazido, ele montou e sentou-se sobre ele, entrando em Jerusalém, onde estava o vasto templo dos judeus que depois foi destruído por vocês. E depois disso ele foi crucificado, para que o resto da profecia se cumprisse. Pois esta lavagem de seu manto no sangue da uva foi um preditivo da paixão que ele deveria suportar, purificando com seu sangue aqueles que creem nele. Pois o que é chamado pelo Espírito Divino por meio do profeta e o manto, são aqueles homens que creem naquele em quem habita a semente de Deus, a palavra. E o que é referido como o sangue da uva significa que aquele que aparecesse teria sangue, embora não da semente do homem, mas do poder de Deus. E o primeiro poder depois de Deus Pai e Senhor de tudo é a palavra, de quem também é o Filho. E dele iremos, no que se segue, relatar como ele se fez carne e se tornou homem. Pois assim como o homem não fez o sangue da videira, mas de Deus, então foi sugerido que o sangue não deveria ser de semente humana, mas de poder divino, como dissemos acima. Isaías, outro profeta, predizendo as mesmas coisas em outras palavras, falou assim. Abre aspas. Uma estrela se levantará de Jacó, e uma flor brotará da raiz de Jessé, e em seus braços as nações confiarão. Fecha aspas. E uma estrela de luz surgiu, e uma flor brotou da raiz de Jessé, este Cristo. Pois pelo poder de Deus ele foi concebido por uma virgem da linhagem de Jacó, que era o pai de Judá, que, como vimos, era o pai dos judeus. E Jessé era seu antepassado de acordo com o oráculo, e ele era filho de Jacó e Judá de acordo com a descendência linear. Capítulo 33. A maneira de nascimento de Cristo foi predita. E ouça novamente como Isaías, em palavras expressas, predisse que ele deveria nascer de uma virgem, pois ele falava assim. Abre aspas. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e eles dirão em seu nome, Deus conosco. Fecha aspas. Por coisas que eram incríveis e pareciam impossíveis aos homens, essas predisse Deus pelo espírito de profecia que estavam para acontecer, a fim de que, quando acontecessem, não houvesse descrença, mas fé, por causa de sua predição. Mas para que alguns, não entendendo a profecia agora citada, nos acusem exatamente das coisas que temos responsabilizado pelos poetas, que dizem que Júpiter se apoderou das mulheres por luxúria, tentemos explicar as palavras. Então, abre aspas. Eis que uma virgem conceberá. Fecha aspas. Significa que uma virgem conceberá sem relação sexual. Pois se ela teve relações sexuais com qualquer pessoa, ela não era mais virgem, mas o poder de Deus, tendo vindo sobre a virgem, cobriu-a com a sombra e fez com que ela concebesse enquanto ainda era virgem. E o anjo de Deus que foi enviado à mesma virgem naquele tempo trouxe as boas novas, dizendo, abre aspas. Eis que tu conceberás o Espírito Santo, e darás à luz um filho, e ele será chamado Filho do Altíssimo, e chamarás o seu nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Fecha aspas. Como ensinaram aqueles que registraram tudo o que diz respeito ao nosso Salvador Jesus Cristo, em quem cremos, desde também por Isaías, a quem agora aduzimos. O espírito de profecia declarou que ele deveria nascer como sugerimos antes. É errado, portanto, entender o Espírito e o poder de Deus como qualquer outra coisa senão a palavra, que também é o primogênito de Deus, como o referido profeta Moisés declarou. E foi isso que, quando veio sobre a virgem e a cobriu com a sombra, a fez conceber, não por relações sexuais, mas por poder. E o nome Jesus na língua hebraica significa Salvador na língua grega. Portanto, também, o anjo disse à virgem, chamará seu nome Jesus, porque ele salvará seu povo de seus pecados. E que os profetas não são inspirados por nenhum outro senão a palavra divina, até você, como eu imagino, concederá. Capítulo 34. Local de nascimento de Cristo. E ouça em que parte da terra ele deveria nascer, como o outro profeta, Miqueias, predisse. Ele falou assim, abre aspas. E tu, Belém, terra de Judá, não és a menor entre os príncipes de Judá, porque de ti sairá um governador que apacentará o meu povo. Fecha aspas.
Ora, há uma aldeia na terra dos judeus, a 35 estádios de Jerusalém, na qual nasceu Jesus Cristo, como você pôde verificar também pelos registros de tributação feitos sob Cirenio, seu primeiro procurador na Judéia. Capítulo 35. Outras profecias cumpridas. E como Cristo, depois de nascer, deveria escapar da atenção de outros homens até que crescesse até o estado de homem. O que também aconteceu, ouçam o que foi predito a respeito disso. Existem as seguintes predições. Abre aspas. Um menino nos nasceu, e um homem nos foi dado, e o governo estará sobre seus ombros. Fecha aspas. O que é significativo do poder da cruz, pois a ela, quando ele foi crucificado, ele aplicou seus ombros, como será mais claramente demonstrado no discurso que se segue. E novamente o mesmo profeta Isaías, sendo inspirado pelo Espírito profético, disse, abre aspas, eu estendi minhas mãos para um povo desobediente e contraditório, para aqueles que andam por um caminho que não é bom. Eles agora me pedem julgamento, e ousam se aproximar de Deus. Fecha aspas. E novamente em outras palavras, por meio de outro profeta, ele diz, abre aspas, eles traspassaram minhas mãos e meus pés. Fecha aspas. E também no sentido de que ele foi expressamente predito como montando em um jumento e entrando em Jerusalém. As palavras são estas. Abre aspas. Alegra-te muito, ó filha de Sião, grita, ó filha de Jerusalém, eis que o teu rei vem a ti, humilde e montado num jumento, e sobre um jumentinho o potro de um jumento. Fecha aspas. Capítulo 36. Diferentes modos de profecia. Mas quando você ouve as declarações dos profetas faladas pessoalmente, você não deve supor que elas são faladas pelos próprios inspirados, mas pela palavra divina que os move. Pois às vezes ele declara coisas que hão de acontecer, na maneira de quem prediz o futuro. Às vezes ele fala como da pessoa de Deus, o Senhor e Pai de todos. Às vezes como da pessoa de Cristo. Às vezes como da pessoa do povo, respondendo ao Senhor ou a seu Pai, assim como você pode ver até em seus próprios escritores, um homem sendo o escritor do todo, mas apresentando as pessoas que conversam. E isso os judeus que possuíam os livros dos profetas não entenderam e, portanto, não reconheceram a Cristo mesmo quando ele veio, foi crucificado por eles. Capítulo 37. Declarações do Pai. E para que isso também fique claro para vocês, foram faladas da pessoa do Pai por meio do profeta Isaías, as seguintes palavras. Abre aspas. O boi conhece o seu dono, e o jumento a manjedoura do seu dono, mas Israel não conhece, e meu povo não entende. Pai, nação pecaminosa, um povo cheio de pecados, uma semente perversa, filhos que são transgressores, vocês abandonaram o Senhor. Fecha aspas, e novamente em outro lugar, quando o mesmo profeta fala da mesma maneira da pessoa do Pai. Abre aspas. Qual é a casa que edificareis para mim? Diz o Senhor. O céu é meu trono, e a terra é meu estrado. Fecha aspas. E novamente, em outro lugar. Abre aspas. De que me serve a minha multidão de vossos sacrifícios, diz o Senhor. Já estou farto dos holocaustos de carneiros, e da gordura de animais cevados. Nem me agrado de sangue de bezerros, nem de cordeiros, nem de bodes. Quando vindes para comparecer perante mim, quem requereu isto de vossas mãos, que viesseis a pisar os meus átrios? Não continueis a trazer ofertas vãs. O incenso é para mim abominação, e as luas novas, e os sábados, e a convocação das assembleias. Não posso suportar iniquidade, nem mesmo a reunião solene. As vossas luas novas, e as vossas solenidades, a minha alma as odeia, já me são pesadas, já estou cansado de as sofrer. Por isso, quando estendeis as vossas mãos, escondo de vos os meus olhos. E ainda que multipliqueis as vossas orações, não as ouvirei, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos de diante dos meus olhos. Cessai de fazer mal. Aprendei a fazer bem, procurai o que é justo, ajudai o oprimido, fazei justiça ao órfão, tratai da causa das viúvas. Fecha aspas. Que tipo de coisas são ensinadas pelos profetas da pessoa de Deus, agora vocês podem perceber. Capítulo 38. Declarações do Filho. E quando o Espírito de profecia fala da pessoa de Cristo, as declarações são deste tipo. Abre aspas. Estendi as minhas mãos a um povo desobediente e contraditório, aos que andam por um caminho que não é bom. Fecha aspas. E ainda. Abre aspas. Dei as costas aos flagelos, e as minhas bochechas às bofetadas.
Não desviei o meu rosto da vergonha das cuspidas, e o Senhor foi o meu ajudador. Portanto não fui confundido, mas coloquei o meu rosto como uma rocha firme, e eu sabia que não deveria ter vergonha, pois ele está perto do que me justifica. Fecha aspas. E novamente, quando ele diz, abre aspas, eles lançaram sorte sobre minhas vestes, e traspassaram minhas mãos e meus pés. E eu me deitei e dormi, e me levantei novamente, porque o Senhor me sustentou. Fecha aspas. E novamente, quando ele diz, abre aspas, eles falaram com seus lábios, eles menearam a cabeça, dizendo, deixe-o se entregar. Fecha aspas. E que todas essas coisas aconteceram com Cristo nas mãos dos judeus, você pôde verificar. Pois quando ele foi crucificado, eles arquearam os lábios e menearam a cabeça, dizendo àquele que ressuscitou os mortos salve a si mesmo. Capítulo 39. Predições do Espírito. E quando o Espírito de profecia fala como predizendo coisas que estão para acontecer, ele fala desta forma. Abre aspas. Porque de Sião sairá a lei, e de Jerusalém a palavra do Senhor. E ele julgará entre as nações, e repreenderá muitos povos. E eles converterão suas espadas em relhas de arado e suas lanças em foices. Nação não levantará espada contra nação, nem aprenderão mais a guerra. Fecha aspas. E que assim aconteceu, podemos convencê-lo. Pois de Jerusalém saíram ao mundo homens, 12 em número, e estes analfabetos, sem habilidade para falar, mas pelo poder de Deus, proclamaram a toda raça de homens que foram enviados por Cristo para ensinar a todos as palavras de Deus. E nós, que antes matávamos uns aos outros, não apenas agora nos abstivemos de fazer guerra aos nossos inimigos, mas também, para que não possamos mentir nem enganar nossos examinadores, morrendo voluntariamente confessando a Cristo. Pois esse ditado, abre aspas, a língua jurou, mas a mente não é juramentada. Fecha aspas. Pode ser imitado por nós neste assunto. Mas se os soldados alistados por você, e que fizeram o juramento militar, preferirem sua lealdade à sua própria vida, e paz, e país, e todos os parentes, embora você não possa oferecer a eles nada incorruptível, seria realmente ridículo se nós, que ansiamos seriamente pela incorrupção, não devêssemos suportar todas as coisas, a fim de obter o que desejamos, daquele que é capaz de concedê-lo. Capítulo 40. O advento de Cristo previsto. E ouça como foi predito a respeito daqueles que publicaram sua doutrina e proclamaram sua aparição, o profeta e rei acima mencionado, falando assim pelo espírito de profecia. Abre aspas. Um dia faz declaração a outro dia, e uma noite mostra a sabedoria a outra noite. Não há linguagem nem fala onde não se ouça a sua voz. A sua linha se estende por toda a terra, e as suas palavras até o fim do mundo. Neles pôs uma tenda para o sol, o qual é como um noivo que sai do seu tálamo, e se alegra como um herói, a correr o seu caminho. Fecha aspas. E achamos correto e relevante mencionar algumas outras declarações proféticas de Davi além dessas, onde você pode aprender como o espírito de profecia exorta os homens a viver, e como ele predisse a conspiração que foi formada contra Cristo por Herodes, o rei dos judeus, pelos próprios judeus, por Pilatos, que era o seu governador entre eles, com seus soldados, e como ele deve ser acreditado por homens de todas as raças. E como Deus o chama de seu filho, e declarou que ele subjugará todos os seus inimigos. E também como os demônios, tanto quanto podem, se esforçam para escapar do poder de Deus, o Pai e Senhor de tudo, e do poder do próprio Cristo, assim também como Deus chama todos ao arrependimento antes que chegue o dia do julgamento. Estas coisas foram pronunciadas assim. Abre aspas. Bem-aventurado o homem que não segue o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, mas o seu prazer está na lei do Senhor, e em sua lei medita dia e noite. Ele será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, que dará o seu fruto no seu tempo. A sua folha não murchará, e tudo o que ele faz prosperará. Os ímpios não são assim, mas são como a palha que o vento leva da face da terra. Portanto, os ímpios não permanecerão no julgamento, nem os pecadores no conselho dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Porque os pagãos se enfurecem e as pessoas imaginam coisas vãs. Os reis da terra se levantam, e os príncipes juntos deliberam contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo, rompamos as suas ataduras e lancemos de nós o seu jugo. Aquele que habita nos céus se rirá deles, e o Senhor zombará deles. Então ele falará com eles em sua ira, e os atormentará em seu desagrado.
Mesmo assim, fui designado por ele como rei em Sião, sua colina sagrada, declarando o decreto do Senhor. O Senhor me disse: Tu és meu filho, neste dia eu te gerei. Pede-me, e eu te darei os gentios por tua herança, e os confins da terra por tua possessão. Tu os pastorearás com uma vara de ferro, como vasos de oleiro, tu os despedaçarás. Portanto, sede sábios agora, ó reis, sede instruídos, todos vós, juízes da terra. Sirva ao Senhor com temor e regozije-se com tremor. Aceite as instruções, para que a qualquer momento o Senhor não fique irado e vocês pereçam do caminho certo, quando sua ira for repentinamente acesa. Bem-aventurados todos os que nele confiam. Fecha aspas. Capítulo 41. A crucificação prevista. E novamente, em outra profecia, o espírito de profecia, por meio do mesmo Davi, deu a entender que Cristo, depois de ter sido crucificado, deveria reinar, e falou o seguinte: abre aspas. Cantai ao Senhor, bendizei seu nome, dia após dia, anunciai a sua salvação. Proclamai sua glória entre as nações, entre todos os povos as suas realizações maravilhosas. Pois o Senhor é magnífico, digno de todo o louvor, ele inspira mais temor que todos os deuses juntos. Todos os deuses dos pagãos não passam de objetos feitos ídolos, mas o Senhor criou os céus. Majestade e magnificência estão diante dele, poder e dignidade no seu santuário. Famílias de povos, tributai ao Senhor, rendei ao Senhor glória e poder, dedicai ao Senhor a glória do seu nome. Trazei sua devida oferta, entrai em seus átrios, prostrai-vos diante do Senhor no esplendor da sua santidade. Tremei diante dele, terra inteira. Anunciai entre as nações: o Senhor é rei. Sim, o mundo está firme e não será abalado. Fecha aspas. Capítulo 42. Profecia usando o tempo passado. Mas quando o espírito de profecia fala de coisas que estão para acontecer, como se já tivessem acontecido, como pode ser observado até mesmo nas passagens já citadas por mim, essa circunstância não pode oferecer desculpa aos leitores por interpretá-los mal. Faremos até isso também bastante claro. As coisas que ele sabe absolutamente que acontecerão, ele prediz como se já tivessem acontecido. E que as declarações devem ser assim recebidas, você perceberá, se der sua atenção a elas. As palavras citadas acima, Davi proferiu 1500 anos antes de Cristo, se tornou um homem a ser crucificado, e nenhum dos que viveram antes dele, nem ainda de seus contemporâneos, proporcionou alegria aos gentios sendo crucificado. Mas nosso Jesus Cristo, estando crucificado e morto, ressuscitou e, tendo ascendido ao céu, reinou. Capítulo 43. O livre-arbítrio. Mas para que alguns não suponham, pelo que foi dito por nós, que dizemos que tudo o que acontece, acontece por uma necessidade fatal, porque é predito como conhecido, isso também nós explicamos. Aprendemos com os profetas, e consideramos verdade, que as punições, castigos e boas recompensas são concedidos de acordo com o mérito das ações de cada homem. Visto que se não for assim, mas todas as coisas acontecem pelo destino, nada está em nosso próprio poder. Pois se está fadado a que um homem, por exemplo, seja bom, e este outro mal, nem o primeiro tem mérito nem o último tem a culpa. E, novamente, a menos que a raça humana tenha o poder de evitar o mal e escolher o bem por livre escolha, eles não são responsáveis por seus atos, sejam eles quais forem. Mas que é por livre arbítrio que ambos andam retamente e tropeçam. Vemos o mesmo homem fazendo uma transição para coisas opostas. Agora, se estivesse fadado a ser bom ou mal, ele nunca poderia ter sido capaz de ambos os opostos, nem de tantas transições. Mas nem mesmo alguns seriam bons e outros maus, visto que assim fazemos do destino a causa do mal, e a exibimos agindo em oposição a si mesma, ou o que já foi declarado pareceria verdadeiro, que nem a virtude nem o vício são alguma coisa, mas que as coisas só são consideradas boas ou más pela opinião, que, como mostra a palavra verdadeira, é a maior impiedade e maldade. Mas isso que afirmamos é o destino inevitável, que aqueles que escolhem o bem terão recompensas dignas, e aqueles que escolherem o oposto terão seus prêmios merecidos. Pois não como outras coisas, como árvores e quadrúpedes, que não podem agir por escolha, Deus fez o homem, pois nem ele seria digno de recompensa ou elogio, se ele não tivesse escolhido por si mesmo o bem, mas foi criado para este fim. Nem, se fosse mal, seria digno de punição, não sendo mal por si mesmo, mas não podendo ser outra coisa senão o que foi feito. Capítulo 44. As profecias não foram anuladas.
E o Espírito Santo da profecia nos ensinou isso, dizendo-nos por meio de Moisés que Deus falou assim. Abre aspas. Apresentei claramente diante de ti os caminhos da vida e da morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, o caminho da vida, para que viva plenamente. Fecha aspas. E novamente, pelo outro profeta Isaías, que a seguinte declaração foi feita como se fosse de Deus Pai e Senhor de todos. Abre aspas. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos de diante dos meus olhos, cessai de fazer mal. Aprendei a fazer bem, procurai o que é justo, ajudai o oprimido, fazei justiça ao órfão, tratai da causa das viúvas. Vinde então, e argui-me, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve, ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. Se quiserdes, e obedecerdes, comereis o bem desta terra. Mas se recusardes, e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. Fecha aspas. A expressão ser devorado pela espada não significa que o desobediente será morto pela espada, mas a espada de Deus é o fogo, do qual aqueles que escolherem o mal se tornarão combustível. Por isso ele diz. Abre aspas. Sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. Fecha aspas. E se ele tivesse falado a respeito de uma espada que corta imediatamente despacha, ele não teria dito, devorará. E assim, também, Platão, quando diz, abre aspas, a culpa é daquele que escolhe, e Deus é irrepreensível. Fecha aspas. Tirou isso do profeta Moisés e pronunciou. Pois Moisés é mais antigo do que todos os escritores gregos. E tudo o que filósofos e poetas disseram sobre a imortalidade da alma, ou punições após a morte, ou contemplação das coisas celestiais, ou doutrinas do gênero, eles receberam sugestões dos profetas que os capacitaram a compreender e interpretar essas coisas. E, portanto, parece haver sementes da verdade entre todos os homens, mas são acusados de não compreender com precisão a verdade quando afirmam contradições. De modo que o que dizemos sobre os eventos futuros que estão sendo preditos, não o dizemos como se tivessem ocorrido por uma necessidade fatal, mas Deus sabendo de antemão tudo o que deve ser feito por todos os homens, e sendo seu decreto que as ações futuras dos homens serão todas recompensadas de acordo com seus diversos valores, ele prediz pelo espírito de profecia que ele concederá recompensas adequadas de acordo com o mérito das ações realizadas, sempre incitando a raça humana ao esforço e recolhimento, mostrando que ele cuida e provê para os homens. Mas, pela ação dos demônios, a morte foi decretada contra aqueles que leem os livros de Estaspes, ou da Sibila, ou dos profetas, para que com medo eles possam impedir os homens que os leem de receber o conhecimento do bem, e possam retê-los na escravidão de si mesmos. No entanto, eles nem sempre podiam efetuar isso. Pois não apenas os lemos sem medo, mas, como você vê, os trazemos para sua inspeção, sabendo que seu conteúdo será do agrado de todos. E se persuadirmos até mesmo alguns, nosso ganho será muito grande, pois, como bons lavradores, receberemos a recompensa do Mestre. Pois não apenas os lemos sem medo, mas, como você vê, os trazemos para sua inspeção, sabendo que seu conteúdo será do agrado de todos. Capítulo 45. Cristo no céu. E que Deus, o Pai de todos, traria Cristo ao céu, após tê-lo ressuscitado dentre os mortos, e o manteria lá até que subjugasse seus inimigos, os demônios, e até o número daqueles que são previamente conhecidos por ele como bons e virtuosos esteja completo, por conta de quem ele ainda atrasou a consumação. Ouça o que foi dito pelo profeta Davi. Estas são suas palavras. Abre aspas. Disse o Senhor ao meu Senhor, senta-te à minha direita, até que eu faça dos teus inimigos o estrado dos pés. O Senhor enviará-te a vara de poder de Jerusalém, e tu dominarás no meio de ti inimigos. Contigo está o governo no dia do teu poder, nas belezas dos teus santos, desde o ventre da lebre da manhã, eu te gerei. Fecha aspas. Aquilo que ele diz. Abre aspas. Ele enviará a ti a vara de poder de Jerusalém. Fecha aspas. É um preditivo do poderoso, a palavra que seus apóstolos saindo de Jerusalém pregaram em toda parte. E embora a morte seja decretada contra aqueles que ensinam ou confessam o nome de Cristo, nós em todos os lugares a abraçamos e ensinamos. E se você também ler estas palavras com espírito hostil, não poderá fazer mais, como eu disse, do que nos matar, que na verdade não faz mal a nós, mas a você e a todos os que nos odeiam injustamente e não se arrependem, traz o castigo eterno pelo cansaço. Capítulo 46. A palavra no mundo antes de Cristo.
Mas para que alguns, sem razão e pela perversão do que ensinamos, sustentam que dizemos que Cristo nasceu 150 anos atrás sob Cirênio, e subsequentemente, no tempo de Pôncio Pilatos, e ensinou o que dizemos que ele ensinou, eles clamam contra nós como se todos os homens que nasceram antes dele fossem irresponsáveis. Vamos antecipar e resolver a dificuldade. Fomos ensinados que Cristo é o primogênito de Deus, e declaramos acima que ele é a palavra de quem todas as raças dos homens participaram. Aqueles que viveram razoavelmente são cristãos, embora tenham sido considerados ateus, como, entre os gregos, Sócrates, Heráclito, homens como eles e os bárbaros, assim como Abraão, Ananias, Azaris, Misael, Elias e muitos outros cujas ações e nomes nós agora recusamos contar, porque sabemos que seria tedioso. De forma que mesmo aqueles que viveram antes de Cristo, e viveram sem razão, foram ímpios e hostis a Cristo, e mataram aqueles que viviam razoavelmente. Mas quem, pelo poder da palavra, de acordo com a vontade de Deus Pai e Senhor de todos, ele nasceu de uma virgem como um homem, foi chamado de Jesus, foi crucificado, morreu, ressuscitou e ascendeu ao céu, um homem inteligente será capaz de compreender o que já foi dito tão amplamente. E nós, visto que a prova deste assunto é menos necessária agora, passaremos a prova agora às coisas que são urgentes. Capítulo 47. A desolação da Judeia foi prevista. Que a terra dos judeus, então, seria devastada, ouça o que foi dito pelo Espírito de profecia. As palavras foram ditas como se fossem das pessoas do povo, se perguntando o que havia acontecido. São estas palavras. Abre aspas. Sião é um deserto, Jerusalém uma desolação. A casa do nosso santuário tornou-se uma maldição, e a glória que nossos pais abençoaram se consumiu no fogo, e todas as suas coisas gloriosas foram destruídas. Nestas coisas, guardaste a tua paz, e nos humilhou profundamente. Fecha aspas. E estais convencidos de que Jerusalém foi destruída, como foi predito. E a respeito de sua desolação, e de que ninguém deveria ter permissão para habitá-la, havia a seguinte profecia de Isaías. Abre aspas. A terra deles está deserta, seus inimigos a consomem diante deles, e nenhum deles deve habitar nela. Fecha aspas. Capítulo 48. A obra de Cristo e a morte antiga. E que estava predito que nosso Cristo deveria curar todas as doenças e ressuscitar os mortos, ouçam o que foi dito. Estas são as palavras. Abre aspas. Na sua vida o coxo pulará como um cervo, e a língua do gago falará bem. Os cegos verão, e os leprosos serão purificados, e os mortos ressuscitarão e andarão em redor. Fecha aspas. E que ele fez essas coisas, você pôde aprender nos Atos de Pôncio Pilatos. E como foi predito pelo Espírito de profecia que ele e aqueles que nele esperavam seriam mortos, ouça o que foi dito por Isaías. Estas são as palavras. Abre aspas. Perece o justo, e não há quem considere isso em seu coração, e os homens compassivos são retirados, sem que alguém considere que o justo é levado antes do mal. Fecha aspas. Capítulo 49. Sua rejeição pelos judeus foi prevista. E novamente, como foi dito pelo mesmo Isaías, que as nações gentias, que não estavam procurando por ele deveriam adorá-lo, mas os judeus que sempre o esperaram, não deveriam reconhecê-lo quando ele viesse. E as palavras são ditas como vindas da pessoa de Cristo, e são estas. Abre aspas. Fui buscado dos que não perguntavam por mim, fui achado daqueles que não me buscavam. A uma nação que não se chamava do meu nome eu disse, eis-me aqui. Eis-me aqui. Estendi as minhas mãos o dia todo a um povo rebelde, que anda por caminho, que não é bom, após os seus pensamentos, povo que de contínuo me irrita diante da minha face. Fecha aspas. Pois os judeus que tinham as profecias, e estando sempre na expectativa da vinda do Cristo, não o reconheceram, e não apenas isso, mas até o trataram de forma vergonhosa. Mas os gentios, que nunca tinham ouvido nada sobre Cristo, até que os apóstolos partiram de Jerusalém e pregaram a respeito dele, e lhes deram as profecias, ficaram cheios de alegria e fé, e rejeitaram seus ídolos, e se dedicaram a Deus por meio de Cristo. E que se sabia de antemão que essas coisas infames deveriam ser pronunciadas contra aqueles que confessassem a Cristo, e que aqueles que o caluniaram e disseram que era bom preservar os costumes antigos, deveriam ser miseráveis. Ouçam o que foi dito brevemente por Isaías. É isto. Abre aspas. Ai daqueles que chamam de doce amargo, e amargo doce. Fecha aspas. Capítulo 50. A profecia de sua humilhação.
mas que, tendo se tornado homem por nossa causa, ele suportou sofrer e ser desonrado, e que ele voltará com glória. Ouçam as profecias que se relacionam com isso, são estas. Abre aspas. Quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como um renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca. Não tinha beleza nem formosura e, olhando nós para ele, não havia boa aparência nele, para que o desejássemos. Era desprezado, e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, e experimentado nos trabalhos. E, como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus, e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões, e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado a um matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a sua boca. Da opressão e do juízo foi tirado, e quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, pela transgressão do meu povo ele foi atingido. E puseram a sua sepultura com os ímpios, e com o rico na sua morte, ainda que nunca cometeu injustiça, nem houve engano na sua boca. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Ele verá o fruto do trabalho da sua alma, e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento o meu servo, o justo, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores. Mas ele levou sobre si o pecado de muitos, e intercedeu pelos transgressores. Fecha aspas. Consequentemente, depois que ele foi crucificado, até mesmo todos os seus conhecidos o abandonaram, tendo negado. E depois, quando ele ressuscitou dos mortos e apareceu a eles, e os ensinou a ler as profecias nas quais todas essas coisas foram preditas como aconteceriam. E quando eles o viram subir ao céu, creram e receberam o poder enviado por ele sobre eles. E foi para todas as raças de homens, eles ensinaram estas coisas, e foram chamados apóstolos. Capítulo 51. A majestade de Cristo. Ele foi contado com os transgressores, e carregou os pecados de muitos, foi entregue por suas transgressões. Ouçam, também, como ele havia de ascender aos céus, segundo a profecia. Foi assim dito. Abre aspas. Levantai as portas do céu, abri-vos, para que entre o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor, forte e poderoso. Fecha aspas. E como também ele deveria voltar do céu com glória, ouça o que foi falado em referência a isso pelo profeta Jeremias. Suas palavras são, abre aspas. Eis que, como filho do homem, ele vem no nuvens do céu, e seus anjos com ele. Fecha aspas. Capítulo 52. Certo cumprimento da profecia. Uma vez que, então, provamos que todas as coisas que já aconteceram foram preditas pelos profetas antes de acontecerem, devemos necessariamente acreditar também que aquelas coisas que são préditas da mesma maneira, mas ainda estão para acontecer, certamente hão de acontecer. Pois, assim como as coisas que já aconteceram quando preditas, e mesmo sendo desconhecidas, assim também as coisas que permanecerão, mesmo sendo desconhecidas e descrentes, acontecerão. Pois os profetas proclamaram dois adventos céus. Aquele que já passou, quando ele veio como um homem desonrado e sofredor. Mas a segunda, quando, de acordo com a profecia, ele virá do céu com glória, acompanhado por sua hoste angelical, quando também ressuscitará os corpos de todos os homens que já viveram e revestirá os dignos da imortalidade, e enviarão os ímpios, dotados de sensibilidade eterna, ao fogo eterno com os demônios ímpios. E que essas coisas também foram preditas por enquanto, nós o provaremos. Foi dito pelo profeta Ezequiel. Abre aspas. Junta se unirá a outra, e osso a osso, e a carne crescerá novamente, e todo joelho se dobrará ao Senhor, e toda língua o confessará. Fecha aspas. E em que tipo de sensação e punição os ímpios devem ter? Ouça o que foi dito da mesma maneira com referência a isso, é o seguinte. Abre aspas.
seu verme não descansará e seu fogo não se apagará. Fecha aspas. E então se arrependerão, quando isso não lhes for proveitoso. E o que o povo dos judeus dirá e fará, quando o virem em glória, foi assim predito pelo profeta Zacarias. Abre aspas. Vou comandar os 4 ventos para reunir as crianças dispersas. Mandarei que o vento norte os traga, e o vento sul, que não os retenha. E então em Jerusalém haverá grande lamentação, não a lamentação de bocas ou de lábios, mas a lamentação do coração, e eles não rasgarão suas vestes, mas seus corações. Eles prantearão tribo por tribo, e então verão aquele a quem traspassaram e eles dirão: porque, ó Senhor, nos fizeste errar do teu caminho. A glória que nossos pais abençoaram, por nós se tornou em vergonha. Fecha aspas. Capítulo 53. Resumo das profecias. Embora pudéssemos apresentar muitas outras profecias, julgamos essas suficientes para a persuasão daqueles que têm ouvidos para ouvir e compreender, e considerando também que essas pessoas podem ver que não fazemos meras afirmações sem podermos apresentar provas, como aquelas fábulas que se contam dos chamados filhos de Júpiter. Pois com que razão devemos acreditar que um homem crucificado é o primogênito do Deus não gerado, e que ele mesmo fará o julgamento de toda a raça humana, a menos que tenhamos encontrado testemunhos a respeito dele publicados antes que ele viesse, nascesse como homem, e a menos que víssemos que as coisas aconteceram de acordo com as profecias, como a devastação da terra dos judeus, e homens de todas as raças, persuadidos por seu ensino por meio dos apóstolos, rejeitando seus velhos hábitos, nos quais eram enganados. Vendo a nós mesmos também, e sabendo que os cristãos entre os gentios são mais numerosos e verdadeiros do que aqueles entre os judeus e samaritanos, pois todas as outras raças humanas são chamadas de gentios pelo espírito de profecia, mas as raças judaicas e samaritanas são chamadas de tribo de Israel e casa de Jacó. E a profecia na qual foi predito que haveria mais crentes dos gentios do que dos judeus e samaritanos, nós produziremos. Ela dizia assim, abre aspas. Alegra-te, ó estéril, tu que não davas à luz, e rompe em brados de júbilo, tu que não passastes pelas dores de parto, pois os filhos da mulher abandonada são mais numerosos do que os daquela que tem marido. Fecha aspas. Pois todos os gentios estavam desolados do verdadeiro Deus, servindo as obras de suas mãos, mas os judeus e samaritanos, tendo a palavra de Deus entregue a eles pelos profetas, e sempre esperando o Cristo, não o reconheceram quando ele veio, exceto alguns poucos, dos quais o espírito de profecia de Isaías havia predito que eles seriam salvos. Ele falou como de sua pessoa. Abre aspas. Se o Senhor não nos tivesse deixado uma semente, deveríamos ser como Sodoma e Gomorra. Fecha aspas. Pois Sodoma e Gomorra são relatadas por Moisés como tendo sido cidades de homens ímpios, que Deus queimou com fogo e enxofre e destruiu. Nenhum dos seus habitantes foi salvo, exceto um certo estrangeiro, um caldeu de nascimento, cujo nome era Ló, com quem também suas filhas foram resgatadas. E aqueles que se importam ainda podem ver seu país inteiro desolado e queimado, e permanecendo estéril. E para mostrar como aqueles dentre os gentios foram preditos como mais verdadeiros e mais crentes, vamos citar o que foi dito pelo profeta Isaías, pois ele falou o seguinte, abre aspas, Israel é incircunciso de coração, mas os gentios são incircuncisos na carne. Fecha aspas. Portanto, tantas coisas como estas, quando vistas com os olhos, são suficientes para produzir convicção e crença naqueles que abraçam a verdade, e não são fanáticos em suas opiniões, nem são governados por suas paixões. Capítulo 54. A origem da mitologia pagã. Mas aqueles que transmitem os mitos que os poetas fizeram, não fornecem nenhuma prova aos jovens que os aprendem, e continuamos a demonstrar que eles foram proferidos pela influência dos demônios perversos, para enganar e desencaminhar a raça humana. Por terem ouvido ser proclamado pelos profetas que o Cristo havia de vir, e que os ímpios entre os homens seriam punidos com fogo, eles propuseram muitos para serem chamados de filhos de Júpiter, sob a impressão de que seriam capazes de produzir nos homens a ideia de que as coisas que foram ditas a respeito de Cristo eram meros contos maravilhosos, como as coisas que foram ditas pelos poetas. E essas coisas foram ditas tanto entre os gregos quanto entre todas as nações onde os demônios ouviram os profetas predizerem que Cristo seria especialmente querido. Mas ao ouvir o que foi dito pelos profetas, eles não o compreenderam com precisão, mas imitaram o que foi dito de nosso Cristo, como os homens que estão em erro. Vamos deixar claro.
O profeta Moisés, então, era, como já dissemos, mais velho do que todos os escritores. E por ele, como também já dissemos, foi assim predito. Abre aspas. Não faltará príncipe de Judá, nem legislador entre seus pés, até que venha aquele para quem está reservado. E ele será o desejo dos gentios, ligando seu potro à videira, lavando seu manto no sangue da uva. Fecha aspas. Os demônios, portanto, quando ouviram essas palavras proféticas, disseram que Baco era o filho de Júpiter, e divulgaram que ele era o descobridor da videira, e eles contam o vinho entre seus mistérios, e eles ainda ensinaram que, tendo sido despedaçado, ele ascendeu ao céu. E porque na profecia de Moisés não havia sido expressamente insinuado se aquele que havia de vir era o Filho de Deus, e se ele, montado no potro, permaneceria na terra ou ascenderia ao céu, e porque o nome de potro poderia significar o potro de um asno ou o potro de um cavalo, eles, não sabendo se aquele que foi predito traria o potro de um asno ou de um cavalo como sinal de sua vinda, nem se ele era o Filho de Deus, como dissemos acima, ou do homem, deu a Belerofonte, um homem nascido do homem, ele mesmo ascendeu ao céu em seu cavalo Pégaso. E quando eles ouviram o outro profeta Isaías, que ele deveria nascer de uma virgem, e por seus próprios meios ascender ao céu, eles fingiram que Perseu era falado. E quando souberam o que foi dito, como foi citado acima, nas profecias escritas anteriormente, forte como um gigante para seguir seu curso, eles disseram que Hércules era forte e tinha viajado por toda a terra. E quando, novamente, eles aprenderam que havia sido predito que ele deveria curar todas as doenças e ressuscitar os mortos, eles produziram Esculápio. Capítulo 55. O símbolo da cruz. Mas em nenhum caso, nem mesmo em qualquer um dos chamados filhos de Júpiter, eles imitaram o ser crucificado, pois não foi compreendido por eles, todas as coisas ditas sobre ele tendo sido colocadas simbolicamente. E isso, como o profeta predisse, é o maior símbolo de seu poder e papel, como também é provado pelas coisas que estão sob nossa observação. Pois considere todas as coisas do mundo, se sem esta forma elas poderiam ser administradas ou ter qualquer comunidade. Pois o mar não é atravessado, senão por aquele troféu, que é chamado de vela, permanecendo seguro no navio. A terra não é lavrada sem ela, os escavadores e os mecânicos não fazem seu trabalho, exceto com ferramentas que têm esta forma. E a forma humana difere dos animais irracionais em nada mais do que ser ereta e ter as mãos estendidas, tendo no rosto que se estende desde a testa o que se chama nariz, por onde a respiração para o vivente, e isso não mostra outra forma senão a da cruz. E assim foi dito pelo profeta. Abre aspas. O sopro diante de nossa face é o Senhor Cristo. Fecha aspas. E o poder desta forma é demonstrado por seus próprios símbolos, chamados de estandartes e troféus, com os quais todas as suas posses do Estado são feitas, usando-os como a insígnia de seu poder e governo, mesmo que você o faça involuntariamente. E com esta forma vocês consagram as imagens de seus imperadores quando eles morrem, e vocês os nomeiam deuses por meio das inscrições. Visto, portanto, que o instamos tanto pela razão como por uma forma evidente, e com o máximo de nossa capacidade, sabemos que agora somos irrepreensíveis, embora vocês descreem. Capítulo 56. Os demônios ainda enganam os homens. Mas os espíritos malignos não se contentaram em dizer, antes do aparecimento de Cristo, que aqueles que se diziam serem filhos de Júpiter nasceram dele. Mas depois que ele apareceu e nasceu entre os homens, e quando eles aprenderam como ele havia sido predito pelos profetas, e sabiam que ele deveria ser crido e procurado por todas as nações, eles novamente apresentaram outros homens, os samaritanos Simão e Menandro, que fizeram muitas obras poderosas por meio de magia, enganando a muitos, mesmo entre vocês. Como dissemos antes, Simão estava na cidade real de Roma no reinado de Cláudio César, e tanto surpreendeu o sagrado Senado e o povo dos romanos, que foi considerado um deus honrado, como os outros a quem você honra como deuses, com uma estátua. Portanto, oramos para que o sagrado Senado e seu povo possam, juntamente com vocês, serem árbitros deste nosso memorial, a fim de que, se alguém se enredar nas doutrinas desse homem, possa aprender a verdade, sendo capaz de escapar do erro. E quanto à estátua, por favor, destrua-a. Capítulo 57. A causa da perseguição. Nem podem os demônios persuadir os homens de que não haverá conflagração para a punição dos ímpios, pois eles foram incapazes de efetuar que Cristo deveria ser escondido depois que ele viesse.
Mas isso somente eles podem efetuar, que aqueles que vivem irracionalmente e foram educados licenciosamente em costumes perversos, sendo preconceituosos em suas próprias opiniões, devem nos matar e nos odiar, a quem não apenas não odiamos, mas, como está provado, temos pena e nos esforçamos para levar ao arrependimento. Pois não tememos a morte, visto que é reconhecido que certamente morreremos, e não há nada de novo, mas todas as coisas continuam iguais nesta administração das coisas. E se a saciedade ultrapassar aqueles que desfrutam mesmo por um ano dessas coisas, eles devem dar atenção às nossas doutrinas, para que possam viver eternamente livres do sofrimento e da necessidade. Mas se eles acreditam que não há nada após a morte, mas declaram que aqueles que morrem passam para a insensibilidade, então eles se tornam nossos benfeitores, quando nos libertam dos sofrimentos e necessidades desta vida, e provam que são ímpios, desumanos e fanáticos. Pois eles nos matam sem intenção de nos libertar, mas nos isolam para que sejamos privados de vida e de prazer. Capítulo 58. Levantes contra Cristo. E, como dissemos antes, os demônios apresentaram Marcião, que agora mesmo está ensinando os homens a negar que Deus é o Criador de todas as coisas no céu e na terra, e que o Cristo predito pelos profetas seja seu filho, e prega outro Deus além do Criador de todos, e da mesma forma outro filho. E muitos acreditaram neste homem, como se só ele soubesse a verdade, e riem de nós, embora não tenham nenhuma prova do que dizem, mas são carregados irracionalmente como cordeiros por um lobo, e se tornam presas de doutrinas ateístas, e de demônios. Pois os que são chamados de demônios nada tentam senão seduzir os homens de Deus que os criou e de Cristo, seu primogênito. E aqueles que são incapazes de se erguer acima da terra, eles fixaram e agora fixam nas coisas terrenas e nas obras de suas próprias mãos. Mas aqueles que se dedicam à contemplação das coisas divinas, eles secretamente revidam, e se eles não têm uma mente sóbria e sábia e uma vida pura e sem paixão, eles os conduzem à impiedade. Capítulo 59. A obrigação de Platão para Moisés. E para que você possa aprender que foi dos nossos mestres, queremos dizer o relato feito por meio dos profetas, que Platão tomou emprestada sua declaração de que Deus, tendo alterado a matéria que era informe, fez o mundo. Ao falar isso, é porque ouviu as próprias palavras de Moisés, que, como mostrado acima, foi o primeiro profeta, e de maior antiguidade do que os escritores gregos. E por meio de quem, o espírito de profecia, dizendo como e de que materiais Deus primeiro formou o mundo, falou assim. Abre aspas. No princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia, haviam trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre as águas. E Deus disse, haja luz. E assim foi. Fecha aspas. Para que Platão e aqueles que concordam com ele, e nós mesmos, aprendamos, e você também possa ser convencido, que pela palavra de Deus o mundo inteiro foi feito da substância falada anteriormente por Moisés. E aquilo que os poetas chamam de erebus, foi falado anteriormente por Moisés. Capítulo 60. A doutrina da cruz de Platão. E a discussão fisiológica a respeito do Filho de Deus no Timeu de Platão, onde ele diz, abre aspas, ele o colocou transversalmente no universo. Fecha aspas. Ele pegou o emprestado de Moisés da mesma maneira, pois nos escritos de Moisés é relatado como naquela época, quando os israelitas saíram do Egito e estavam no deserto, eles caíram com bestas venenosas e todo tipo de serpente, que matou o povo. E Moisés, pela inspiração e influência de Deus, pegou o bronze e transformou na figura de uma cruz, e colocou no santo tabernáculo, e disse ao povo, abre aspas, se vocês olharem para esta figura e crerem, sereis salvos por meio disso. Fecha aspas. E quando isso foi feito, é registrado que as serpentes morreram, e é transmitido que o povo escapou da morte. Quais coisas Platão está lendo e não entendendo com precisão, e não apreendendo que era a figura da cruz, mas tomando-a como uma colocação transversal. Ele disse que o poder próximo ao primeiro Deus foi colocado transversalmente no universo. E quanto ao falar de um terceiro, ele o fez porque leu, como dissemos acima, o que foi falado por Moisés, que o Espírito de Deus se movia sobre as águas. Pois ele dá o segundo lugar ao Logos que está com Deus, que ele disse ter sido colocado transversalmente no universo, e o terceiro lugar ao Espírito que se dizia ser carregado sobre as águas, dizendo, abre aspas, e o terceiro ao redor do terceiro. Fecha aspas. E ouça como o Espírito de profecia mostrou por meio de Moisés que deveria haver um incêndio. Ele falou assim, abre aspas, fogo eterno descerá e devorará até a cova abaixo.
Fecha aspas. Não é, então, que tenhamos as mesmas opiniões que os outros, mas que todos falam imitação das nossas. Entre nós, essas coisas podem ser ouvidas e aprendidas de pessoas que nem mesmo conhecem as formas das letras, que são incultas e bárbaras no falar, embora sejam sábias e crentes. Alguns, de fato, até mutilados e privados de visão, para que você possa entender que essas coisas não são o efeito da sabedoria humana, mas são expressas pelo poder de Deus. Capítulo 61. O batismo cristão. Também relatarei a maneira como nos dedicamos a Deus, quando fomos renovados por meio de Cristo, para que, se omitirmos isso, não pareçamos ser injustos na explicação do que estamos fazendo. Todos os que estão persuadidos e creem que o que ensinamos e dizemos é verdade, e se comprometem a ser capazes de viver de acordo, são instruídos a orar e suplicar a Deus com jejum, pela remissão dos seus pecados passados, orando e jejuando. Então, eles são trazidos por nós onde há água, e são regenerados da mesma maneira que nós mesmos fomos regenerados. Pois, em nome de Deus, o Pai e Senhor do Universo, de nosso Salvador Jesus Cristo, e do Espírito Santo, eles então recebem a lavagem com a água. Porque Cristo também disse, abre aspas, se não nasceres de novo, não entrareis no reino dos céus. Fecha aspas. Mas é manifesto a todos, que é impossível para aqueles que nasceram, entrar no ventre de suas mães e nascer novamente. E como aqueles que pecaram e se arrependeram escaparão de seus pecados, é declarado pelo profeta Isaías, ele fala assim, abre aspas, lavai-vos, purificai-vos, afastai da vossa alma o mal dos vossos atos, aprendei a fazer o bem, julgai os órfãos e rogais pela viúva, e venham, e refletiremos juntos, diz o Senhor. Embora os vossos pecados sejam como a escarlate, eu os tornarei brancos como a lã, e embora eles sejam como a lã carmesim, eu os tornarei brancos como a neve. Mas se recusardes e forem rebeldes, a espada vos devorará, porque a boca do Senhor disse isso. Fecha aspas. E para este rito, aprendemos com os apóstolos. Desde o nosso nascimento, nascemos sem nosso próprio conhecimento ou escolha, por meio de nossos pais se unindo carnalmente, sendo criados em maus hábitos e treinados na perversidade. Para que não permanecemos filhos da necessidade e da ignorância, mas nos tornemos filhos da escolha e do conhecimento, obtendo na água a remissão dos pecados anteriormente cometidos, é pronunciado sobre aquele que escolhe nascer de novo, e se arrependeu de seus pecados, o nome de Deus Pai e Senhor do Universo. Aquele que conduz a água é a pessoa a ser lavada, chamando somente por este nome. Pois ninguém pode pronunciar o nome do Deus inefável, e se alguém se atreve a dizer que existe um nome, ele delira com uma loucura desesperada. Essa lavagem é chamada de iluminação, porque aqueles que aprendem essas coisas são iluminados em seus entendimentos. E em nome de Jesus Cristo, que foi crucificado sob Pôncio Pilatos, e em nome do Espírito Santo, que pelos profetas predisse todas as coisas a respeito de Jesus, aquele que é iluminado é lavado. Capítulo 62. A sua imitação por demônios. E os demônios, de fato, tendo ouvido esta lavagem publicada pelo profeta, instigaram aqueles que entram em seus templos e estão prestes a se aproximar deles com libações e holocaustos, para também se borrifarem com água, fazem com que se lavem inteiramente, antes de entrarem nos santuários em que suas imagens estão colocadas. E a ordem, também, dada pelos sacerdotes, para aqueles que entram e adoram nos templos, que tirem os sapatos. Os demônios aprenderam o que aconteceu com o profeta Moisés e deram em imitação dessas coisas. Pois naquela conjuntura, quando Moisés foi ordenado a descer ao Egito e conduzir para fora o povo dos israelitas que estavam lá, enquanto ele estava cuidando dos rebanhos de seu tio materno na terra da Arábia, nosso Cristo conversou com ele sob a aparência de fogo, vindo de uma sarça e disse, tire os sapatos, aproxime-se e ouça. E ele, depois de tirar os sapatos e se aproximar, ouviu que deveria descer ao Egito e conduzir para fora o povo dos israelitas. Ele recebeu grande poder de Cristo, que falou com ele na aparência de fogo, e desceu e conduziu o povo para fora, tendo feito coisas grandes e maravilhosas. Se você deseja saber, você os aprenderá com precisão de seus escritos. Capítulo 63. Como Deus apareceu a Moisés. E todos os judeus agora mesmo ensinam que o Deus sem nome falou a Moisés, daí o espírito de profecia, acusando-os pelo profeta Isaías mencionado acima, disse, abre aspas, o boi conhece o seu dono, e o jumento a manjedoura do seu dono, mas Israel não me conhece, e o meu povo nada entende. Fecha aspas.
e Jesus, o Cristo, porque os judeus não sabiam o que era o Pai e o que era o Filho, da mesma maneira, os acusava, e ele mesmo disse. Abre aspas. Ninguém conhece o Pai senão o Filho, nem o Filho, senão o Pai, e aqueles a quem o Filho o revela. Fecha aspas. Agora, a palavra de Deus é seu Filho, como já dissemos. E ele é chamado de anjo e apóstolo, pois ele declara tudo o que devemos saber e é enviado para declarar tudo o que é revelado, como nosso próprio Senhor diz. Abre aspas. Quem me ouve, ouve aquele que me enviou. Fecha aspas. Também nos escritos de Moisés isso se manifestará, pois assim está escrito neles. Abre aspas. E o anjo de Deus falou a Moisés, numa chama de fogo vinda da sarça, e disse: Eu sou o que sou, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, o Deus de teus pais, desça ao Egito e traga o meu povo. Fecha aspas. Capítulo 64. Outras representações erradas da verdade. Pelo que já foi dito, você pode entender como os demônios, imitando o que foi dito por Moisés, afirmaram que Proserpina era filha de Júpiter, e instigaram o povo a colocar uma imagem dela sob o nome de Cora, ou seja, filha nas nascentes. Pois, como escrevemos acima, Moisés disse, abre aspas, no princípio, Deus fez o céu e a terra. E a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus se movia sobre a superfície das águas. Fecha aspas. Imitando, portanto, o que aqui se diz do Espírito de Deus, movendo-se sobre as águas, eles disseram que Proserpina era filha de Júpiter. E da mesma maneira, também fingiram astuciosamente que Minerva era filha de Júpiter, não por união sexual, mas, sabendo que Deus concebeu e fez o mundo pela palavra, dizem que Minerva é a primeira concepção, o que consideramos muito absurdo, antecipando a forma de concepção em forma feminina. E da mesma maneira, as ações daqueles outros que são chamados de filhos de Júpiter os condenam suficientemente. Capítulo 65. A administração dos sacramentos. Mas nós, depois de termos lavado aquele que foi convencido e concordou com nosso ensino, o levamos ao lugar onde aqueles que são chamados de irmãos estão reunidos, a fim de que possamos oferecer orações calorosas em comum por nós, pelos batizados, pela pessoa iluminada, e por todos os outros em todo lugar, para que sejamos considerados dignos, agora que aprendemos a verdade, também por nossas obras, sermos encontrados bons cidadãos e guardadores dos mandamentos, para que possamos ser salvos com uma salvação eterna. Terminadas as orações, nos saudamos com um beijo. Em seguida, é levado ao presidente dos irmãos pão e um copo de vinho misturado com água, e ele, tomando-os, dá louvor e glória ao Pai do Universo, através do nome do Filho e do Espírito Santo, e oferece muitos agradecimentos por termos sido considerados dignos de receber essas coisas de suas mãos. E quando ele concluiu as orações e ações de graças, todas as pessoas presentes expressam sua concordância, dizendo amém. Esta palavra amém responde na língua hebraica abre aspas. Que assim seja. Fecha aspas. E quando o presidente deu graças, e todas as pessoas expressaram sua concordância, aqueles que são chamados por nós diáconos dão a cada um dos presentes para participar do pão e do vinho misturado com água sobre o qual foi proferida a ação de graças, e para aqueles ausentes levam uma parte. Capítulo 66. A Eucaristia. E esta comida é chamada entre nós de Eucaristia, da qual ninguém pode comer senão aquele que crê que as coisas que ensinamos são verdadeiras, e que foi lavado com a lavagem para a remissão dos pecados, e que está vivendo como Cristo ordenou. Pois não os recebemos como pão e bebida comuns, mas da mesma maneira que Jesus Cristo nosso Salvador, tendo sido feito carne pela palavra de Deus, tinha carne e sangue para nossa salvação, da mesma forma fomos ensinados que o alimento que é abençoado pela oração de sua palavra, e da qual nosso sangue e carne, por transmutação são nutridos, é a carne e o sangue daquele Jesus que se fez carne. Pois os apóstolos, nas memórias compostas por eles, que são chamadas de evangelhos, nos transmitiram assim o que lhes foi ordenado, que Jesus tomou o pão e, dando graças, disse, abre aspas, fazei isto em memória de mim, este é o meu corpo. Fecha aspas. E que, da mesma maneira, tendo tomado o cálice e dado graças, ele disse, abre aspas, este é o meu sangue. Fecha aspas. E deu a ele sozinho. Os demônios ímpios o imitaram nos mistérios de Mitras, ordenando que a mesma coisa fosse feita. Pois, aquele pão e um copo d'água são colocados com certos encantamentos nos ritos místicos de alguém que está sendo iniciado. Capítulo 67. Adoração semanal dos cristãos.
E depois disso continuamente nos lembramos dessas coisas. E os ricos entre nós ajudam os necessitados, sempre ficamos juntos. E por todas as coisas com que somos supridos, abençoamos o Criador de tudo por meio de seu Filho Jesus Cristo e por meio do Espírito Santo. E no dia chamado domingo, todos os que vivem nas cidades ou no campo se reúnem em um lugar, e as memórias dos apóstolos ou os escritos dos profetas são lidos, enquanto o tempo permitir. Então, quando o leitor cessa, o presidente instrui verbalmente e exorta a imitação dessas coisas boas. Então todos nós nos levantamos e oramos, e como dissemos antes, quando nossa oração termina, o pão, o vinho e a água são trazidos, e o presidente da mesma maneira oferece orações e ações de graças, de acordo com sua capacidade, e o povo concorda, dizendo amém. Ocorre então uma distribuição para cada um, e uma participação daquele sobre o qual foi dado graças, e para aqueles que estão ausentes uma parte é enviada pelos diáconos. E aqueles que estão bem em fazer estão dispostos, dão o que cada um considera adequado, e o que é arrecadado é depositado com o presidente, que socorre os órfãos, as viúvas e aqueles que, por doença ou qualquer outra causa, passam necessidade, e os que estão presos, e os estrangeiros, que peregrinam entre nós, e em uma palavra cuida de todos os que precisam. Mas o domingo é o dia em que todos nós realizamos nossa assembleia comum, porque é o primeiro dia em que Deus, tendo operado uma mudança nas trevas e na matéria, fez o mundo. E Jesus Cristo, nosso Salvador, no mesmo dia ressuscitou dos mortos. Pois ele foi crucificado na véspera de sábado, e ressuscitou no dia seguinte ao sábado. Capítulo 68. Conclusão. E se essas coisas lhe parecem razoáveis e verdadeiras, honre-as, mas se eles parecem absurdos, despreze-os como tolices e não decrete a morte contra aqueles que não fizeram nada de errado, como você faria contra os inimigos. Pois nós te avisamos, que você não escapará do julgamento vindouro de Deus. Se você continuar em sua injustiça, nós mesmos o convidaremos a fazer o que agrada a Deus. E embora a partir da carta do maior e mais ilustre imperador Hadrian, seu pai, pudéssemos exigir que ordenasse que o julgamento fosse dado como desejamos, ainda assim fizemos este apelo e explicação, não com base na decisão de Hadrian, mas porque sabemos que o que pedimos é justo. E acrescentamos a cópia da epístola de Hadrian, para que você saiba que estamos falando verdadeiramente sobre isso. E a seguir está a cópia. Abre aspas. Recebi a carta que me dirigiu o vosso antecessor Serenius Granianus, homem ilustre, e esta comunicação não estou disposto a ignorar em silêncio, para que pessoas inocentes não sejam perturbadas, e seja dada a oportunidade aos informantes para praticarem vilania. Consequentemente, se os habitantes de sua província irão até agora apoiar esta petição deles a ponto de acusar os cristãos em algum tribunal, eu não os proíbo de fazê-lo. Mas não permitirei que façam uso de meias súplicas e gritos. Pois é muito mais justo, se alguém deseja fazer uma acusação, que você a julgue. Se, portanto, alguém fizer a acusação e fornecer prova de que esses homens fazem algo contrário às leis, você deve julgar as punições proporcionais às ofensas. E isso, por Hércules, você deve dar atenção especial a que se qualquer homem, por mera calúnia, fizer uma acusação contra qualquer uma dessas pessoas, você deve conceder a ele punições mais severas em proporção à sua maldade. Fecha aspas. Epístola de Antoninos à Assembleia Comum da Ásia. Abre aspas. O imperador César Tito Aelius Adrianus Antoninos Augusto Pius, sumo pontífice, no 15º ano de sua tribuna, cônsul pela terceira vez, pai da pátria, à Assembleia Comum da Ásia. Eu deveria ter pensado que os próprios deuses iriam providenciar para que tais ofensores não escapem? Pois se eles tivessem o poder, eles próprios prefeririam punir aqueles que se recusam a adorá-los. Mas é você quem causa problemas a essas pessoas, e acusa como a opinião dos ateus aquilo que eles sustentam, e impõe a eles certas outras coisas que nós não podemos provar. Mas seria vantajoso para eles que morressem por aquilo de que são acusados, e eles o conquistam por serem pródigos em suas vidas, em vez de renderem aquela obediência que você exige deles. E quanto aos terremotos que já aconteceram e estão ocorrendo agora, não é apropriado que você nos lembre deles, desanimando sempre que eles ocorrem, e assim põe a sua conduta em contraste com a desses homens, pois eles têm muito mais confiança em Deus do que vocês mesmos. E você, de fato, nessas ocasiões parece ignorar os deuses, negligencia os templos e não reconhece a adoração a Deus. E, portanto, você tem ciúmes daqueles que o servem e os perseguem até a morte.
A respeito dessas pessoas, alguns outros, também governadores de províncias, escreveram ao meu divino pai, a quem ele respondeu que eles não deveriam perturbar tais pessoas, a menos que eles estivessem tentando algo contra o governo romano. E para mim, muitos enviaram sugestões sobre essas pessoas, a quem eu também respondi seguindo o julgamento de meu pai. Mas se alguém tem uma questão a trazer contra qualquer pessoa desta classe, simplesmente como tal pessoa, que o acusado seja absolvido da acusação, mesmo que ele seja considerado tal pessoa. Mas deixe o acusador ser receptivo à justiça. Fecha aspas. Epístola de Marcos Aurelius ao Senado, em que testifica que os cristãos foram a causa de sua vitória. Abre aspas. O imperador César Marcos Aurelius Antoninos, germânicos, párticos, sarmáticos, ao povo de Roma, e a sagrada saudação do Senado. Expliquei-vos o meu grande desígnio e as vantagens que obtive nos confins da Alemanha, com muito trabalho e sofrimento, em consequência da circunstância de que eu estava cercado pelo inimigo. Eu mesmo sendo trancado em Carnuntum por 74 coortes, a 9 milhas de distância. E estando o inimigo próximo, os batedores apontaram para nós, e nosso general Pompeianus nos mostrou que havia perto de nós uma massa de uma multidão mista de 977.000 homens, que de fato vimos. E fui encerrado por este vasto exército, tendo comigo apenas um batalhão composto pela 1ª, 10ª, dupla e legiões de fuzileiros navais. Tendo então examinado minha própria posição, e meu anfitrião, com respeito à vasta massa de bárbaros e do inimigo, rapidamente me preparei para orar aos deuses do meu país. Mas, sendo desprezado por eles, convoquei aqueles que entre nós se chamam de cristãos. E tendo feito a investigação, descobri um grande número e uma vasta hoste deles, e me enfureci contra eles, o que de forma alguma era apropriado, pois depois eu aprendi seu poder. Portanto eles começaram a batalha, não preparando armas, nem clarins, pois tal preparação é odiosa para eles, por causa do Deus que carregam em suas consciências. Portanto, é provável que aqueles que supomos serem ateus tenham Deus como seu poder governante entrincheirado em sua consciência. Por terem se jogado por terra, oraram não só por mim, mas também por todo o exército que estava em pé, para que fossem livrados da presente sede e fome. Durante 5 dias não tínhamos água, porque não havia nenhuma, pois estávamos no coração da Alemanha e no território do inimigo. E simultaneamente, com eles se lançando no chão e orando a Deus, um Deus de quem eu ignoro, a água foi derramada do céu sobre nós da maneira mais refrescante, mas sobre os inimigos de Roma uma saraivada fulminante. Imediatamente reconhecemos a presença de Deus após a oração, um Deus invencível e indestrutível. Com base nisso, então, vamos perdoar os cristãos, para que não orem e obtenha tal arma contra nós. E aconselho que tal pessoa não seja acusada por ser cristão. Mas se alguém for encontrado acusando um cristão de que ele é cristão, desejo que seja manifesto que aquele que é acusado como cristão, e reconhece que o é acusado de nada mais do que apenas isso, que ele é um cristão, mas aquele que o acusa seja queimado vivo. E desejo ainda que aquele a quem foi confiado o governo da província não obrigue o cristão, que confessa e certifica tal questão, a se retratar, nem deve ele cometê-lo. E desejo que essas coisas sejam confirmadas por um decreto do Senado. E ordeno que este meu edital seja publicado no Fórum de Trajano, para que seja lido. O prefeito Vitrazius Polio fará com que seja transmitido a todas as províncias circunvizinhas e que ninguém que queira fazer uso ou possuí-lo, seja impedido de obter uma cópia do documento que agora é público. Fecha aspas.